aquela miúda que é a Catarina, que ajuda lá o Rui, trabalha lá com o Rui Unas e ouvi ela falar disso no Lisboa Comedy Club, fiquei curioso. Depois falei com o João Pinto a propósito disso. Vês-te a atuar agora com isto da Não pandemia? sei, o gajo estava-me a dizer, agora que eu disse coisa, vais lá um dia comigo. Está bem, não sei. Eu sabes que eu estou muito arrastido, não sei se... Mas não tens aquela fomezinha de palco? Epá, aquilo foi um misto de situação, a minha situação pessoal, dos filhos e tal, e laboral, pá, e também foi se calhar também foi uma oportunidade, pá, de largar aquilo, porque nos últimos tempos não dava a desfrutar especialmente. Foi, pá, era um bocado a contragosto, pá, sabes? Sentia que não estava a desfrutar. Sempre tive um bocado esse sentimento quando fiz stand-up, para ser honesto. Não gosto muito de me expor, era uma coisa um bocado... Se há coisa que caracteriza, não é os tempos antigos, como se fôssemos dinossauros, mas se há coisa que mudou entretanto, é a relação, a importância de estar nas redes sociais. Epá, é. Não sei se na altura o pessoal era mais idealista, utópico, seja o que for, mas hoje em dia, quem não estiver nas redes sociais não existe. Não existe. Essa foi outra coisa que também que me aconteceu, também saí das redes sociais. Mas as redes sociais depois têm é um lado muito perverso. Tens que entrar no jogo, mas ao entrar já és consumido. É isso, pá. Eu gostava imenso de alimentar a página porque eu sempre gostei mais de escrever do que propriamente de... Pá, claro que tens aquela gratificação imediata, não é? Do sorriso, da malta, às vezes quando as coisas corriam bem e no fim dizer, epá, foi muito bom, curti bem e tal, e isso de facto obviamente infla o teu ego e faz-te sentir bem, não é? Mas eu sempre gostei, epá, como exercício, sempre gostei mais de escrever do que propriamente de expor as minhas ideias. Houve uma altura que eu fazia muito stand-up com o Joel Ricardo Santos, O João Ricardo, aquele moço do Porto, não é? de Santa Maria da Feira. Yeah. Ele dizia, epá, continua, nunca desiste, não sei o quê. Pá. Eu disse, epá, eu vou deixar isto, vou deixar isto. Bom, escreve umas coisas para mim. Pá, eu até na altura pensei nisso, pá, mas depois pá, não se proporcionou, mas escrever-se... Há sempre aquele apego às coisas que tu escreves, dizer, pá, isto é meu, custa-me ver isto na... Pronto, é um trabalho como um outro qualquer, mas nunca escrevi para ninguém. Umas É, piadas, sim. é mais aquele medo de já estás a pensar, ao entregar aquilo, vão desvirtuar. Não há mal quando se entrega uma coisa e aquilo, por acaso, até suplanta as tuas Claro, expectativas. exatamente, Mas exatamente. Sim, esse, claro, porque há gajos que entregam muito bem, há gajos que... Pá, e uma cena que sempre me surpreendeu foi, pá, gajos que às vezes quase sem texto, pá, partiu uma sala e metia o pessoal a cagar-se a rir e tu ficavas... É é, um dom, meu. E depois porque esses gajos, sempre admirei nesses gajos era, não sei se eles eram, se aquilo era uma arte que eles tinham de fazer aquilo assim, se era um skill, ou se era, ou se os gajos conseguiam estar em frente a 200, 300 pessoas a fazer aquilo da mesma maneira que tu estás, às vezes, com os teus amigos, e aquilo sai com essa naturalidade. E tu dizes assim, pá, às vezes um gajo dizia uma piada e dizia assim, pá, se eu dissesse isto com esta vontade em frente a 1000 pessoas, a casa vinha abaixo. E há gajos que de facto têm isso. Eu acho que nunca tive, foi difícil. Eu tive, se calhar, ao longo fiz stand-up há alguns 6 ou 7 anos. Posso dizer que se calhar, com os dedos de uma mão, consigo contar as noites em que eu disse assim, pá, é exatamente, se isto fosse sempre assim, eu não queria mas fazer outra coisa na vida. às vezes, seja pessoas mais rodadas ou menos rodadas, vejo mais ou menos chegar a esse raciocínio. Mas se nos alargarmos assim no espectro das pessoas, pensando naqueles exemplos maiores, por exemplo, o Louis C.K., ele andou ali a batalhar muito tempo Bué, e vais ver as atuações ai, são, às vezes roçam o deplorável. yeah, vê as cenas antigas e fica, pá, yeah, exatamente. E até no básico, quanto a mim, não sei se partilhas da mesma opinião, pelo menos o comediante de palco é bom ou muito bom ou exímio quando domina a arte do silêncio. E o Luís C.K. é um exemplo. É é- brutal isso que estás a dizer, porque isso para mim sempre foi o maior terror que eu tive em cima de um palco. e o Luís Eu C.K. nunca nota-se muito deixava isso. respirar. Yeah. Esse silêncio para mim era o pináculo do desconforto. Eu sentia que se estivesse calado, que estavam todos a olhar sobre mim, uma cena muito estranha, muito estranha. E então verbalizava, e verbalizava, verbalizava, e estava sempre a alimentar aquela fogueira, quando a gente sabe, pá,
Às vezes o silêncio é quem domina esses tempos é. Mas estamos a dar um caso do Luís C.K. Normalmente, agora fora estas últimas controvérsias, com razão, mas tocando só na arte e o artista, pensamos nele como produto acabado, que ele foi sempre assim. Mas não. Ele andou ali, talvez 12 Claro, ou 13 anos, num nível medíocre. abafada. Num nível Claro, medíocre. claro, claro, claro. Claro E que até. obviamente o medíocre nos Estados Unidos, epá, claro, aqui era um Mas gajo. eu só estava a tocar Mas neste ponto da questão. claro, É, claro. se calhar teve 12, 13 anos sem conseguir dominar este. Dominar. É muito eh, difícil, acho que é muito difícil. esta coisa do silêncio. E eu acho que é uma coisa que também define a nossa era. Seja na comédia, seja no que for, nós temos muito medo do silêncio. Seja programas de rádio, seja do humor, seja do que for. A pessoa está sempre, sempre, sempre a falar. Não para, não para, não deixa as Uma palavras cena que me respirarem. irrita, uma cena que me irrita um bocado às vezes naquele, por exemplo, naquela malta mais que faz YouTube, youtubers e etc. Esse é um exemplo. É Bom, pá, aquela edição de cortes sucessivos, pá, aquilo consome, estás a ver, digo assim. Quando apareceu foi fixe, mas depois tornou-se uma trend que é bem estranha para mim. Não desfruto bem, porque para já não vejo muita naturalidade nisso. Aquela sobre-edição deixa-me sempre, pá, ok, isto eu posso estar 3 dias a gravar para fazer 2 minutos, estás a ver? E no fim isto parece que é uma cena que eu fiz tudo na altura e valorizamos um bocado essa autenticidade. E quanto mais cortes, acho que cada vez me soa menos autêntico. Pode ser e- uma sensação minha ou pode ser só um estilo, não é? Mas é pá, não gosto especialmente de ver. E acho que isso tem a ver com isso, tem a ver com essa excessiva necessidade de estar sempre pá, em alta rotação. mas eu acho que é uma característica que perpassa por todas as artes e até na vida dita comum. Há uma Claro, necessidade de estar sempre a dizer qualquer claro. coisa. Até se vê nos filmes, por exemplo, de comédia, e agora há esta nova tendência da metacomédia, não deixa as cenas respirar. Tens que dizer sempre qualquer coisa de forma a que passe a imagem de que tu és o gajo mais inteligente daqui Exatamente, exatamente isso. e que não. E Isso é que uma das não coisas que me diz, diz. diz, continua. Isso é uma das coisas que acabou por me afastar um bocado das redes sociais foi isso. Porque sentia que às tantas aquela a necessidade de afirmação, aquele egocentrismo, às tantas já me parecia caricatural. E sabes, por exemplo, quando a minha mulher, por exemplo, a minha mulher tem redes sociais, aquilo para ela é uma cena, ela vai lá de vez em quando, vê, tranquilo. Eu nunca consegui ter uma relação tão salutar pá, nem com a tecnologia em geral, desde puto, tinha o Spectrum e sempre fui um gajo de agarrava umas coisas era até não dar mais. E a única maneira de cortar era ou a abstinência total ou a loucura total. Estás a ver? E a minha cena que e a minha relação com as redes sociais também sempre foi assim. Ou alimentava até à loucura. Havia muita malta que me dizia: epá, não ponhas tantas coisas seguidas. Estou-me a cagar, estou só a curtir, apetece-me escrever, apetece-me meter ali. Pronto, não estou a pensar no resultado, nem ando aqui a ver métricas, estou a cagar para isso, estás a ver? E depois a minha mulher dizia-me isso, ela dizia assim: pá, isso às vezes é ridículo, é ridículo. Pá, e depois quando tu um dia, pá, disse assim: pá, vou acabar com isto. Já tinha feito várias saídas, de ficar 15 dias, mas a malta disse: pá, vou mesmo acabar com isto. E depois começas a ver as coisas à distância, em perspectiva. Começas a olhar e dizer: pá, de facto é um bocado ridículo. Às vezes a malta uma necessidade de afirmação que é um bocado estranha, às vezes é um bocado primária, infantil e eu um Tu bocado, saíste, sei lá, quando é que isto começou a surgir assim em força? Nos últimos pá, 4 anos, as vagas de cancelamento, as vagas de. sim, eu já não apanhei essa fase e é curioso, porque depois começo a ver, por causa disto. Não sei se te lembras, eu na altura tinha 3 ou 4 páginas de Facebook, todas um bocadinho diferentes, mas eu tinha um gajo claro, era o Sim, meu sim, sim. alter ego da comédia, tinha o Se Eu Fosse o Rock, que eram piadas Sim, 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 do sim. Sporting, blá, blá, blá. Mas essa acabaste um bocado antes. Foi. Epá, eu como comecei aquilo era o rock, era o Rui Oliveira e Costa. Pá, e depois houve muita malta a acreditar naquilo, porque eu era mesmo o Rui Oliveira e Costa. Pá, e depois aquilo teve um crescimento exponencial de género. Eu queria aquilo, a cena do Rui Oliveira e Costa era dizer aquelas gafes com os nomes dos jogadores e não sei o quê. Eu fiz aquilo naquela, só para curtir. E, epá, e um bocado porque sabes que quando falas do assunto de futebol, usares um escudo é sempre bom, porque aquilo pá, é só pessoal maluco, sério, é malta que matava os pais por serem do clube, estás a ver? Hoje em dia acho que são os temas todos. Exato. E eu depois na altura queria aquele escudo e não sei o quê, pá, e aquilo pá, em 2 dias já tinha 2 mil likes, 2 mil likes na página, e malta a mandar mensagens,
pá, doutor, quando for à televisão, diga isto, diga aquilo. Pá, aquilo começou-me a assustar. Eu digo assim, eu não posso estar aqui a passar por outro gajo, não, tipo, não me sinto bem a fazer isto. Por isso é que eu criei, depois alterei o nome da página para Se Eu Fosse o Rock. E mesmo assim, depois havia gajos que pensavam, e eu disse, pá, bacana, o nome é autoexplicativo, é Se Eu Fosse, eu não sou, meu. Pá, pronto, e andei com aquilo, e depois às tantas cortei. E tinha o escultor de epitáfios, e essas páginas todas, o Rock tirei mesmo do Facebook, mas as outras ainda acho que ainda tenho online. O gajo, claro, tem, e o escultor de epitáfios também acho que tem. Era só fazer epitáfios de gajos que iam morrendo, tentares fazer uma piada one-liner com o epitáfio. E depois, quando cortei com aquilo, nunca mais tive redes sociais, e agora há coisa de, pá, coisa aí de uns 6 meses, ou não sei o quê, decidi dar uma oportunidade ao Twitter através do Se Eu Fosse o Rock, porque às vezes via cenas no Twitter que mandavam que eu curtia. Depois, nessa altura, quando comecei a entrar no Twitter através do Se Eu Fosse o Rock, que agora também está suspenso, comecei a apanhar e a entrar mais nessa onda, perceber na primeira pessoa o que é essas questões do cancelamento e etc. Então, às vezes às vezes à página de um gajo que para ver coisas antigas que havia e diz assim, pá, eu se calhar na altura, e mesmo cenas que eu fazia, beats de stand-up que eu fazia na altura, pá, com piadas sobre, sei lá, sobre ciganos ou sobre não sei o quê. Pá, eu agora se fizesse, pá, ia-me comer vivo, estás a ver? Pá, e eu sou exatamente a mesma pessoa, mas por um lado, na minha concha confortável, porque não me expus, nesta altura, expus-me há 4 ou 5 anos atrás. Mas se fosse agora, acho que ele vai à porrada, não é? O Twitter é a rede que está mais propensa a isso. O Facebook está mais ou menos morto. O Sim, o Instagram, Facebook mais ou menos. tornou-se uma cena mais de malta mais velha, o meu pai adora aquilo e tal. E o Instagram nem nunca tive. Mas pronto, o Instagram é mais da O Twitter, a nível de. lifestyle e daquela tipo de Sim, sim. tretas, não é? O Twitter, a nível de loucura, atinge ali os cúmulos. Epá, É muito complicado. Eu também partilho da tua visão. Enquanto gajo que escreve coisas, eu dá-me gosto de estar sempre a escrever porque sei que, à medida que escrevo, a probabilidade de sair uma melhor aumenta. claro, exatamente, era esse o Eh, exercício. E hoje há uma ideia, até mesmo entre o pessoal que é da comédia, parece que a tentativa e o erro é mal visto. E depois qual é o resultado? Anda tudo a falar das mesmas coisas, segundo os mesmos ângulos, utilizando as mesmas palavras. E há outra coisa que é engraçada, que agora também vejo. Quando não havia tanta publicidade ou tantos meios de difusão daquilo que tu fazias e daquilo, pá, no fundo, que tu pensavas, as pessoas olhavam para ti de uma maneira, pá, este gajo escreve umas coisas engraçadas. Pá, por exemplo, hoje ando no Twitter, às vezes vejo cenas, se calhar há 50 gajos que escreveriam a mesma piada que eu escrevi. E já nem estou a falar da questão do plágio, estou a falar da questão de dizer assim, pá, quão original é que eu sou? Tenho que ir mais além do que isto, não? Porque estou só na camada e estou só na camada superficial. E às vezes isso, tu dizes, pá, o Portugal antes era um país de poetas, agora é um país de comediantes, ou então, de facto, pá, a genialidade é uma coisa que tem que ser trabalhada e consolidada ao longo do tempo, porque pá, há gajos, eu às vezes lia lá a cena, pá, de gajos que eu nunca tinha visto e que nem sequer eram comediantes. Pá, mas de vez em quando sacava uma chapelada que tu dizes, mano, eu cagava-me a rir, eu dizia assim, pá, incrível, mano, este gajo escreveu aqui uma cena, pá, brutal. Ias lá, por exemplo, fazias um like, um follow do gajo, ias ver, pá, e o gajo era um gajo normal, não? Pronto, portanto, eu acho que esse estatuto atinge-se também por uma consistência, que não é para todos os gajos, de facto. Tu chegares ao topo não é fácil, mas é mais fácil do que manter-te lá, como é óbvio. Mas isso é normal. E isso tanto funciona para stand-up, como para a música, como para a literatura, como para qualquer outra arte. Acho. Eu vejo, por exemplo, um gajo que eu seguia lá no Twitter e ainda leio coisas do gajo. Por exemplo, conheces este gajo de certeza, o Rodrigo Nogueira. O defensor do politicamente correto, não é? Exatamente. Ele escreve lá cenas que eu concordo, é óbvio, não acredito que. Eu digo-te, as pessoas que conheci na comédia, cada um terá a sua mundividência, mas no essencial todos me pareciam, ou pelo menos as pessoas com que eu privava mais, pessoas normais, pessoas que não havia ali gajos. Havia mais mau gosto, havia mais bom gosto a fazer as coisas. Mas no fundo, nunca senti que aquilo fosse mais do que piadas. Por exemplo, o Paulo Almeida. Um gajo, meu, tu conheces e diz assim: este gajo é um bacana, é um gajo mesmo porreiro, um gajo impecável. É atrocidade, esse gajo é atrocidade. Ou o adoram ou odeiam. Mas, por exemplo, eu lembro-me um caso daquela pessoa que, para lá da personagem,
Nesse caso, por exemplo, do Paulo Almeida, que é uma pessoa que eu conheço bem, é mesmo uma personagem, é mesmo uma persona que ele criou. Aquilo, epá, e tu gostas ou não gostas, mas também acho que tu pôs nos ombros de um gajo que faz aquilo, o peso de todos os males da sociedade, e acho que é um salto Sim, lógico muito sim. grande. É os saltos de raciocínio. O nexo causal de dizeres, epá, um gajo faz isto porque tu normalizaste aquilo. É estar a comparar um gajo que faz uma piada sobre violação, seja a pior piada possível, com um violador. E essa distância parece que está a encurtar. Como eu te digo, o mau gosto sempre existiu e sempre existirá. Nós houve uma altura que tínhamos um grupo que era a Anitta vai ao poste, Sim, eu lembro-me desse nome, eu lembro desse nome. éramos seis, era, o Paulo Almeida era um deles, aquilo começou com. Acho que até começou comigo, com o João Pinto e com ele, tenho ideia. E depois criámos aquilo e cada um trazia mais um. Era uma coisa assim do género. Aí depois entrou o Jorge Crespo, o João, mais quem? E agora estou aqui a falhar, não? Estou a falhar um. Já me recordo. O João Cruz era eu, o Paulo Almeida, o João Pinto e era mais outro. Já me lembro. Peço desculpa ao visado. Epá, e já devíamos fazer cenas e aquilo era bacana, porquê? Porque havia noites, por exemplo, havia uma noite de calhau. Pá, o João Pinto é um tipo de humor muito bem definido. Pá, o Jorge Crespo, por exemplo, também o João Cruz também são gajos, é um tipo de humor que não é um humor agressivo. E depois acabavas a noite a fechar com o Paulo Almeida. Então estavas num sítio, pá, que corria muito bem, a malta curtiu bem no sítio, sabes que aquilo era um down na última atuação. Chegou a acontecer ao contrário e a partir daí depois começámos a deixar sempre o Paulo para o fim. Era só uma noite pequena, uma casa de correr e não sei o quê, e o Paulo começava e aquilo caía ao Carme e a Trindade logo na primeira atuação. Se calhar vocês experimentaram a flutuação do humor negro. Houve ali uma parte que não era bem aceita e depois houve ali um boom do humor negro. Apanhámos aquilo na altura que ainda era um bocado, era um bocado underground. E havia fãs, já havia essa tendência, mas o Paulo na altura era um gajo um bocado que aterrava ali de paraquedas no meio daquele conjunto que nós tínhamos. Alguém comece hoje e faça assim um humor mais negro, epá, vê-se lixado, vê-se muito lixado. Eu não sou um gajo, não sou fã do humor negro, por exemplo. Ninguém é Pá, obrigado a ser. agora, claro, já vi coisas bem feitas e cago-me a rir, mas não é assim a cena que eu adoro mais. Aliás, o humor que eu fazia centrava-se sempre mais nas one-line, nas piadas curtas, jogos de palavras, não sei o que, sempre foi a minha cena. É uma cena que eu adoro ver, mas a cena que eu admiro mais, por exemplo, em termos de stand-up, sempre foi o humor da observação. Porque o humor da observação sempre me pareceu aquele que consegue captar a essência das coisas, que faz um contacto direto logo com o público. Estava a dizer, por exemplo, eu sempre fiz mais humor de jogo de palavras ou one-liners e etc. E às vezes esse humor é um humor, num certo sentido, um bocado elitista, um bocado snob, porque é piada que às vezes três ou quatro pessoas apanham e o resto não apanha. Portanto, quando elaboras muito, depois torna-se difícil às vezes de compreender. E o humor da observação é o humor que eu gosto mais, que eu admiro mais, não é que eu seja nenhum expert a fazê-lo, porque de facto normalmente vai buscar o mínimo denominador comum a todas as pessoas e quando funciona, pá, e é bem apanhado, é brutal, porque há ali uma comunhão em toda a sala, em todo o público, porque bem, comediantes do humor da observação, sempre foi um dos meus estilos favoritos. Não quer dizer que seja o meu preferido, mas há certas Epá, características mas que quando é eu. bem feito é brutal, satisfaz-me mesmo estar a ver aquilo, quando é muito bem feito. O humorista consegue captar ali qualquer coisa, um olhar que tu consegues identificar com aquilo, mas identificação também já é Mas um termo. nunca tinhas pensado na coisa por aquele Sim, ângulo, sim. Deu-te ali uma forma de ver as coisas diferente. ou às vezes tem outra coisa, que é, quando tu pensas naquilo, já pensas aquilo se calhar há 30 anos, e pensas que é só tu que pensas naquilo. Pá, e quando se faz aquela chama e diz, pá, afinal toda a gente pensa como eu, era uma cena que não era assim tão fora e nem eu era tão anormal por pensar assim. Esse momento em que desmontas esse mito pessoal é brutal, sempre gostei de ver imenso isso. O exemplo que vem logo à cabeça é o Seinfeld, que é um mestre no humor da observação. Exatamente. E aqui, voltando para as onliners, não é que o humor se afaste muito desta regra da concisão,
mas não onliner, tens de estar mais ciente da economia de palavras. E é aí Pá, que, eu e é aí que adorava fazer isso. a comédia barra humor, utilizando aqui como se fossem sinónimos, é uma arte que anda ali meio às carambolas entre todas as artes. E nesta concisão ela aproxima-se da poesia, porque a poesia é isso, é a forma mais Claro, curta de dizer qualquer coisa. Ainda que exatamente. depois os efeitos possam ser diferentes, e eu aprecio muito isso. E acho que é uma coisa que se está a perder, por várias razões. Estou a falar da concisão, seja em histórias, seja em one-liners. Seja pelo policiamento, a forma de pensar, seja no medo de pronunciar, dizer alguma coisa. Fez O mal interpretado. que eu noto é que, e às vezes sem se darem conta, vais fazer uma espécie de prelúdio. Vocês tenham atenção, não sei o quê, não sei o quê. Até se estou a Ah, brincar. sim, Pá, sim. isso era a pior coisa que. E isso para mim pá, é contra a natura. É contra a natura. Mas parece que é uma guerra que, seja a comédia, seja as outras artes, estão a perder. Não sei se já viste em filmes, eles chamam gatilhos, logo no início do filme, cuidado se você sofrer não sei do quê ou tiver estes traumas, tenha. Eu acho que é Yeah, uma. yeah. Eu acho que é uma. Yeah, agora vi isso ainda há dias. Qual é que foi o filme que apareceu também? Pá, era do género, este filme contém violência, não sei o quê, gráfica, sexual, racista. Eu, epá, porra, é um gajo. Quer dizer, vais ver o filme já não tens surpresa nenhuma, estás a ver? Eh, mas é verdade isso que estavas a dizer, porque, por exemplo, a poesia, ou neste caso também a comédia de one-liner, é um tipo de arte que tem que deixar espaço, sempre um espaço de dúvida, sempre um espaço de interpretação. E, e hoje em dia há esse receio de deixares ao leitor ou ao ouvinte esse espaço para ele poder pensar mal de ti. Então tens sempre esse perigo e esse receio, e daí queres preencher tudo e densificar ao máximo para que não restem dúvidas. É um bocado quando tu queres fazer um contrato e não queres deixar nenhuma ponta solta, estás a perceber? É ridículo, mas porquê é que se está a dizer? Porquê é que se está a meter aqui isto? Epá, está-se a meter aqui isto para não vá um gajo lembrar-se de vir exigir uma treta qualquer completamente fora da órbita. Pronto, e é não deixar esses loopholes para ninguém te chatear e para ninguém te. O lado perverso disto é que, por mais que o humorista tente, tente não deixar ângulos mortos, o estúpido, aquele que olha para a piada com Consegue olhos, sempre, bah, consegue consegue encontrar sempre. sempre uma forma. É brutal. Ou seja, não há hipótese, não há Pá, hipótese. isso às vezes vão buscar coisas que um gajo fica assim, pô, como é que é possível alguém pensar no. Pá, yeah. Seja nos onliners, seja no texto, voltando atrás, não é que o gajo que faz stand-up seja um bom escritor. Pode ser, mas pode não ser. Pode não ser, pá, Pode. e até nem sei se há aqui, pois, pá, os casos também não serão assim tantos de renome. Eu, para pensar É, num gajo que escreve mesmo muito bem, tenho que sacar o exemplo, por exemplo, do Woody Allen. Não me estou a lembrar de pá, um gajo sim, sim, que, assim, à primeira, mesmo, por exemplo, o George Carlin. Não sei se já viste coisas escritas dele. nunca li nada dele. Não é que seja mau, mas no campeonato de literatura deixa um bocado a desejar, não é? Claro, é outra liga, não é? Agora o Woody Allen não. O Woody Allen movimenta-se bem em qualquer liga. Seja no Claro, claro, stand-up, claro. seja na literatura, seja no cinema. Também tem que ver muito com quem faz stand-up, quer queira, quer não, tem que ter uma ligação com o público. Ao contrário das outras artes, o escultor pode estar a cagar para o público, ou o pintor, Claro, nem preciso de. mas o gajo que faz stand-up, epá, pode ser mais fechado ou menos fechado, mas tem que ter ali uma ponte de entendimento. Se vocês forem por aqui, entendem o que eu quero. Claro, e depois sais dali podes ser uma besta, e em alguns casos até são conhecidos exatamente por ser isso mesmo. Lá mesmo cá em Portugal. Mas quando estás ali, o teu trabalho é esse, é fazer essa ligação, porque sem isso, dificilmente, ou, epá, eu acho extremamente impossível tirar alguma coisa do público. Tem que sentir essa empatia por ti, senão. Eu tinha dificuldade nisso, pá, tinha dificuldade, não estou a dizer que não era empático, mas não conseguia nunca. Não, isso às vezes não é que ponha a causa em efeitos exteriores, mas por vezes é uma espécie, é quase algo impalpável, é uma aura que a pessoa conquistou devido a determinadas coisas, seja a promoção,
e aquilo parece que lhe dá ali uma aura. Claro, isso também ajuda, claro, claro, claro. Mas depois há gajos que são netos, por exemplo, o Carlos Moura, pá, o Carlos Moura, aquilo para ele era. Ele quando está no palco, Não estou a nota-se a dizer que ele não, diferença. eu não estou a dizer que ele não trabalhava, nem trabalhou para aquilo, obviamente trabalhou, mas eu olhava para aquilo e dizia assim: "Pá, este gajo está aqui para saber café, meu, a tomar o pequeno almoço para ele estar ali em cima." Na altura, quando fizemos aquela mini turnê dos Homens contra Mulheres, aquele espetáculo que havia, nós no Porto tivemos uma noite, tivemos, lá tomámos 2 ou 3 noites, mas houve uma noite, penso que foi a segunda, de sábado, estava a pinha. No Sá da Bandeira deviam estar para mais de 900 pessoas. Eu acho que foi a vez que eu estou para mais. Aquilo foi brutal. O homem, pá, aquilo não acabava. O gajo por ele estava ali a noite toda. Nós atuámos 10 minutos. Pá, nesse dia vi uma cena que eu, das recordações castiças que eu tenho do tempo do stand-up. Ele a dizer uma piada, fazer uma série de piadas, não sei o quê, e houve uma senhora que estava no meio da plateia. A mulher teve que ir a correr para a casa de banho, mejar-se com as pernas abaixo. Pá, se me contasse, eu dizia assim: pá, estás a exagerar. É incrível, incrível. Foi brutal. Obviamente, o gajo, ele dava-nos um grande gozo fazer aquilo com ele. O gajo era o pilar daquilo, aquilo podia ser Carlos Moura and Friends. Eu também não tinha acompanhado, mas parece-me que ele está um bocado. Ok, esquecendo a pandemia, que parece-me que está um bocado parado, não está? Também não tenho visto assim muito nada Mas do dele. eu lembro-me, o Hermano José, não é que ele faça bem stand-up, mas também não deixa de fazer. Vi uma vez, uma vez que eu vi cá o Algarve, e nos primeiros minutos nota-se a idade dele. Já não vai para Claro, novo. Mas claro. há um momento a partir do qual o gajo ganha ali uma energia qualquer e torna-se outra pessoa. Tu que sabes o que é que está por trás daquilo tudo e o que é que vês um bocadinho mais do que a pessoa comum, pensa, o que é que aconteceu aqui? Esta transformação. Nisso acho que a comédia é muito cruel, o tempo é muito cruel para os comediantes. Estás a falar Eu lembro, da obra do comediante, não é? da obra, Eu Envelhece lembro-me mal, envelhece Eu mal. lembro-me de ser puto, pá, adolescente, pré-adolescente, adolescente, não sei o quê. As cenas do Herman era o fim da macacada, aquilo era. Eu lembro-me de estarmos aqui na terra e na aldeia, na altura, eu não vivi, nunca vivi, bem, vivi cá só quando já depois de acabar o curso estive aqui 2 anos a viver. Mas sempre vim cá muito, tinha férias de Páscoa, férias de Natal, não sei o quê. Então, eu lembro-me de estar aqui umas férias da Páscoa e quando começou na altura o Herman Enciclopédia e a malta, que eu acho que dava às terças-feiras, penso eu, que era às terças ou quartas-feiras, eu não lembro. A malta juntava-se todas em casa aqui de um amigo nosso para irmos ver aquilo e aquilo era chorar a rir, o princípio ao fim. Aquelas cenas que ele fazia no Herman, um amigo meu tinha as cassetes todas em VHS, o gajo comprava aqueles VHS, depois na altura começaram a vender aquilo em VHS. Ele tem sketches. Ainda, se calhar já não suscitam aquele riso que suscitavam na altura. Estou a pensar num dos sketches míticos, Os Caixões Vilaça. Não sei se te lembras. Sim, sim, pá, tipo essas. Ainda me faz rir de algumas partes. Nem que Sim, seja sim. pelo inusitado da coisa. Que é uma característica que se perdeu na comédia. Quem faz, seja na escrita, seja a atuar, está sempre com não posso fazer isto porque depois acham que eu sou ridículo, não sei o quê, e andamos sempre ali numa área, nunca saímos fora daquela Epá, área. o Herman nisso era brutal. Tu vês aquelas cenas tipo, por exemplo, o tal canal. Aquilo foi feito, eu era miúdo quando aquilo dava na televisão e na altura, pá, nem percebia aquilo em toda a sua plenitude. Ria-me de algumas do Neolito e daquelas tretas. Mais tarde tu vês e dizes assim, pá, isto é aquilo eu não me lembro, aquilo foi para aí se calhar em 84. Portugal tinha tido 50 anos de ditadura e aquilo foi feito aí, pá, se calhar menos de 10 anos depois da ditadura ter acabado. Vês aquilo e dizes assim, pá, este gajo estava mesmo fora, era um gajo completamente. Nem sei se era visionário ou se era louco, pá, mas era uma cena completamente fora da matriz. E hoje em dia não vejo arriscar tanto. Hoje em dia o conceito de arriscar é um bocado. É uma cena que eu não gosto muito, é roça um bocado ali tipo a prank, os pôr os outros ao ridículo sem eles saberem que aquele tipo de entrevistas na rua com pessoas que depois dizem coisas. Mas mesmo essa prank, essa partida, normalmente já é formatada de exemplos lá de fora. Claro, claro, claro. Mesmo aquele tipo de entrevista, como se fazia muito, houve uma altura que se fazia aí muito. Ou, por exemplo, a coisa era brutal nisso, quando apareceu o Bondage era um gajo, aquelas cenas que ele fez do este senhor e não sei o quê. Casa desse senhor. Isso é uma cena, aquilo preenche-me, eu adoro ver aquilo. Acho que uma cena
completamente, Revi isso o completamente ano fora. passado, revi isso o ano passado. Opa, Sim, concordo contigo. epá, eu a primeira vez que vi aquilo de uma ponta à outra não foi há muito tempo. Eu na altura tinha visto um episódio ou mas agora há coisa também de um ano e pouco que vi aquilo. Adorei ver aquilo, adorei, mano. Disse, Nota-se ali projeto, o cuidado que ele teve a projetar aquilo desde o início, se calhar, das Noites Marcianas, em que pá, muito bom. aquele programa da TVI, apanhadinhos de rua, Era da Maximena, ou seja, ele construiu, demorou tempo e tempo a claro, ele construir. depois teve mais tarde para aí em 2010, aquela campanha ficou muito conhecida da Tagus, da cerveja da Tagus, que também apanhava aí uns cromos na rua e não sei o quê, cagar a rir. Visto de fora, aquilo deve dar um trabalho do caraças, porque ele deve estar à cata, para acertar num, deve falhar em 50, Claro, se deve calhar. fazer, claro. Por exemplo, era um dos gajos que um gajo me gargalhadas. Também acho que está. Ele está muito ligado à publicidade, ao filme e não sei o quê, à realização e não sei o quê. Trabalho muito nessa área da publicidade. Há muita voz aí, às vezes ouve-se aí a voz dele em anúncios e não sei o quê. Está Ouvi o noutra. podcast, pá, aí, que é o ano passado, o podcast do Sam daqui, do Três Pancadas. Ele foi lá, Foi lá. Eu já não lembro muito bem, que já está assim nublado na minha também cabeça. vi, eu também vi. O que acontece com muito pessoal que está no humor ou que esteve no humor, há uma espécie de desencanto. E normalmente é aqueles que Hum, mais gostam do humor que mais depressa. Há qualquer coisa, até no brilho do olhar, parece que. também falou muito nisso, né? Há malta que eu, na altura, quando fazia, adorava e era malta que eu achava que iria vingar mais. Pá, mas depois há uma série de fatores, que os meus foram familiares, profissionais, etc. Houve gajos que tiveram outros também. Por exemplo, pá, o Juan Pereira. Houve muitos gajos que desapareceram e que eram gajos que eu. Se assim, este gajo continuar aqui vai fazer carreira. Carreira, quer dizer, tanto possível, daquilo que é uma carreira em Portugal, não é? Surpreendentemente, até foram, se calhar, outros gajos que eu não estava tão à espera que até acabaram por se ingrar. Pá. Por exemplo, o Juan era um dos gajos que eu gostava mais e de grandes noites que fiz com o gajo era um gajo muito talentoso. E acho que nunca mais Investiga. fez nada. Segundo ouvi, qual foi o podcast que eu ouvi que falaram nele? Ah, foi o Hugo Rosa, foi um podcast, vou falhar o nome, Humor à Primeira Vista, e ele comentou o caso do Juan. Ele começou um bocadinho antes da pandemia, mas apareceu a pandemia. Ok. Ele, salvo erro, tem um podcast, ainda não ouvi, um podcast com o João Pinto, é o Juan, o João Pinto, o Cristina e acho que é outra pessoa. Há o Hugo É? Rosa. Não sabia. Não sabia, tenho que ir ouvir isso, tenho que ir Acho que é à volta de filmes. Filmes maus, se não me engano. O Cristina também, depois eu nessa altura deixei o stand-up também uma vez a Cristina convidou-me para ir àquele, tem aquilo em podcast, mas aquilo era gravado ao vivo. Conta-me como foi, acho que era o nome. Até foi ali no Titanic Sur Mer ou qualquer coisa, ali no Castré. E foi porreiro, por acaso foi porreiro. Deu-me aquela sensação de poder, como é uma história verdadeira, dar-te aquela proximidade mais com o público, de falares com o público como quando estás a falar com os teus amigos. Porque já tinha contado aquela história 30 vezes. Foi um conceito giro, gostei de participar. Mas não sei agora se ele até, nem sei se isso ainda está em pé, se já terminou com esse projeto. Era um projeto engraçado. Vi algumas coisas no YouTube. Depois passou para o canal Q também. Mas o Cristina também era um dos gajos, pá. Por exemplo, o Cristina também era uma daqueles gajos, um natural, o gajo estava à vontade com o público, as pessoas, era um comunicador nato. Também curtia muito fazer netos com ele. O que é que guardas daquele fatídico concurso da RFM? Isso é fixe, isso é fixe. Olha, isso é engraçado. Porque às vezes dou por mim a pensar, mais tarde, na altura não pensei muito. Voltavas a entrar? Pá, é isso que eu te quero dizer. Normalmente um gajo tem sempre um certo, como é que eu ia dizer, um certo julgamento negativo relativamente a gajos que vencem concursos de talentos. Não me lembro assim de nenhum grande cantor que tenha saído da chuva de estrelas. Pá, e de facto houve alguns que eram bons, mas nenhum que pá, se calhar tenha conseguido colher o respeito do público, a unanimidade entre o público. E eu, na altura, quando participei, nem sequer pensei nisso, porque para já o stand-up era uma cena, não era uma coisa mainstream, não era uma música, não era. Pá. Aquilo foi um bocado, aquilo na altura, a malta entrou naquilo, foi um bocado ao desafio do género. Pá, olha, vamos lá, agora vamos. Foi assim. E foi bacana participar. Eu gostei de participar, porque no fundo foi fazer stand-up, foi a oportunidade de atuar para outras pessoas. A noite da final, pá, foi muito bacana. Foi uma das noites mais fixes que eu fiz stand-up.
foi nessa noite. Acho que, resumindo aquela noite, eu não diria que foi o melhor, mas penso que estive entre os 3 melhores, mas houve 2 gajos que estiveram muito bem naquela noite. Foi o Pedro Alves e foi o João Pinto. Eu pensava que qualquer um de nós 3 naquela noite podia ter, pá, e pensava até que quem ia ganhar aquilo era o Pedro. O João foi só prejudicado, se bem me recordo, porque o João acabou por se alongar um bocadinho no texto e depois teve que deixar a coisa a meio, porque os gajos eram muito estritos pelo tempo e perdeu punch por causa disso. E depois a percepção, para quem está Claro, de ficou fora, né? incompleta, porque, claro, exatamente, foi só por causa disso, porque ele também correu muito bem a noite e estava-se a cagar de gargalhar. Aquela noite foi porra. Depois, a partir daí, o que é que aconteceu? Depois fui para a RFM, a fazer lá eles davam-me uma slot lá de há 2 minutos, ou não sei o que, à quarta-feira, para fazer, acho que era às quartas-feiras, entre as, já não me lembro se era às 7 e às 8 ou às 6 e às 7. Entre lá aquelas coisas e aquilo depois ficou, eles davam-me essa slot, e eu podia fazer o tema que eu quisesse, não sei o que, claro, obviamente, portanto, numa rádio mainstream tinha que ter algum cuidado, quando mais não fosse com os palavrões, e era uma rádio da Igreja Católica. Mas eu também, pá, nunca fui muito o tipo de temas que eu abordasse, portanto também não estava muito preocupado com isso. E então foi uma oportunidade porreira para te obrigares a escrever. Todas as semanas tinha um tema, escolhia um tema e construía ali os meus 2 minutos sobre aquilo. O que eu colhi daquilo foi que eu tinha uma ideia errada de como é que aquilo ia funcionar. Eu pensei que aquilo era assim, os gajos davam-me os meios, eu ia lá, disponibilizavam-me uma sala e eu gravava o meu sketch ali durante, pá, às vezes que fosse preciso, e repetir, até porque eu sempre fui muito perfeccionista, e repetir até ficar bacana, e quando estivesse bacana, e aquilo não funcionava assim. Quem está por fora não se apercebe, aquilo funcionava da seguinte forma: saía do trabalho, na altura trabalhava ali na zona da Estrela, e aquilo era no Chiado, os estúdios da RFM na altura, e então chegava lá, quem estava na altura na RFM era a Joana Cruz e o André Henrique. Eu por acaso já conhecia o André Henriques, porque ele é aqui do Cartaz, conhecia, não era amigo dele, mas conhecia. Eu tinha que ir lá entre aquele bocadinho em que eles punham a gravação do trânsito, do tempo e não sei o quê, eu tinha aqueles 2 minutos para estar a gravar os meus 2 minutos. Pá, e normalmente aquilo era gravavas uma vez, one take, e se corresse muito mal, aqui o meu filho, desculpa lá. Não faz mal, não faz mal. Então, filho, acordaste? Vai estar falando tão desculpa lá. Esta conversa já teve uma vítima. Mas também já teve um ouvinte. E então aquilo era, gravavas um take, pá, e se corresse muito a mal, davam-te hipótese de gravar dois, mas pronto, está bacana, segue. Senti-me altamente desconfortável, porque havia coisas que eu não entregava como queria, podia ter ficado melhor, não me sinto confortável de irem dar isto, e eu, pá, mas pronto, ficou assim. Aquilo era, eu fazia aquilo gratuitamente, não ganhava nada. Fizeste ainda durante quanto tempo? Pá, fiz umas 14 edições, pá, e eu tenho aquilo tudo gravado, é que eu tenho aquilo no YouTube, no meu canal, mas está privado. Depois de vez em quando gosto de revisitar aquilo, qualquer dia meto aí, para a malta ver. Pá, e aquilo até está bem, não, quer dizer, não brilhava nem envergonhava. Tinha uma cena que eu não curtia, e hoje até é um bocado tendência. Gostava de fazer a minha cena limpinha, sem ninguém intervir. E eu estava a falar e eles estavam por cima a meter aquelas dicas de radialista, estás a ver? Aquelas Não percebes? buchazinhas, aquelas Pá, buchazinhas. aquilo descolocava-me completamente. E eu não estava com isto. Pá, e depois aquilo houve um dia, eu tenho, olha, é a primeira vez que estou a falar disto, em público, falei uma vez disto com o João, o Pinto, não sei quanto é. Aquilo depois na altura, houve uma vez que eu trabalhava, né? Ir fazer uma escritura e houve uma vez que não pude ir. Pá, esta semana não consigo ir e não sei o quê. Mas vou gravar e vou enviar. Enviei, gravado, gravei no meu computador, não sei o que, não ficou com grande qualidade, mas pá, enviei, porque tinha-me comprometido a participar naquilo. Pá, e depois a cena, pá, isto não está com grande qualidade, não sei o que, não vamos passar. Para a semana, quer dizer, o meu peso na rádio era nulo, não é? Ninguém estava ali, e vai dar um gajo claro às 6h40. Eles chegavam a fazer algum tipo de promoção? Durante o dia não sei, durante o dia assim não sei. Na altura aquilo como era apresentado, e agora vai entrar um gajo claro, não sei o que, eu, claro, é? Fazia a minha cena. Fiz só quando a seguir a ganhar o concurso, fui uma vez ao programa da manhã. Fui entrevistado lá na altura pela Carla Rocha e pela equipa da manhã. E depois houve uma altura que isto caiu na altura do Natal.
Pá, e houve aqui um problema de comunicação. Pensava que eles nesse dia não iam estar lá. Acho que caiu, o programa caiu no dia 26 de dezembro. E eu disse, pá, isto não está ninguém. Penso que... E eles afinal estavam lá. Pá, e depois disso eu não apareci nesse dia. Pá, e depois mandaram-me um mail, na altura assim um bocado desagradável, do género. Tu aparecias, não sei o quê, isto é uma coisa de responsabilidade. Quantos gajos não gostavam de estar na tua posição? E eu estava em Lisboa. Por acaso, na altura, eu estava aqui na Terra. Podia ter perfeitamente ido, estava a trabalhar, como nos outros dias todos. Pá, de facto, houve aqui um problema de comunicação. Aí, a partir daí, por causa da Joana Cruz, apaziguou bastante a coisa. Fiquei um bocado mal impressionado na altura com aquilo. Também com esse discurso nunca ia dar grande coisa, não é? É. Não, e depois no fim foi fleiro, porque quem patrocinava aquilo era o Licobeirão. E o Licobeirão, quem patrocinou o concurso, mas depois o programa não podia ser patrocinado pelo Licobeirão porque aquilo era transmitido. Eu nem sabia disso na altura que nos explicaram. Aquilo era transmitido às 6 da tarde, ou às 6h30, e não podia haver patrocínio de bebidas alcoólicas, ou não sei, até uma determinada hora. Então eles não podiam participar, não podiam patrocinar. E eles não tinham patrocinador. Então pronto, eu fazia aquilo para o bono, fazia aquilo pela promoção só. E a dada altura os gajos disseram, pá, nós agora vamos ver, o programa em princípio vai acabar, mas vamos ver se há aqui alguma coisa que a gente possa encaixar para fazer daqui outra cena, não sei o quê. Pá, marcaram uma reunião, marquei na altura uma reunião com o diretor da RFM. Fui lá, pá, fiquei lá 1 hora e tal à espera dele. E depois disseram, pá, olha, não te pode receber, não te pode receber, pede desculpa, não sei o quê, depois fala contigo. Depois ligou-me no dia a seguir a dizer, pá, olha, obrigado por tudo, não sei o quê, mas pá, não vai dar. Eu, pronto, claro, tudo bem. É válido para todo o tipo de trabalhos. Quando um gajo entra dessa forma, pro Pá, bono, parece que estão a fazer um favor do caraças. pois, Eh, a nível de se calhar tu exposição, próprio também sentiste alguma deve ser um coisa? bocado desobrigado. E a nível de disposição, deu-me alguma exposição, sobretudo logo no momento a seguir. Acabei por começar a ir a outros sítios, a outros bares que não ia, e que aquele selo basicamente permitia-me pedir mais algum dinheiro quando atuava. Para nada assim estratosférico, mas na altura fez alguma diferença. Mas não foi o suficiente o número de programas para aquilo ganhar atração, não é? Não ganhou. A maior parte da malta não sabia o que fazer. Eles promoviam no site, na altura, na página do Facebook da RFM, punhas lá na timeline, hoje à tarde, ou não sei o quê, ou daqui a meia hora, pronto, punham lá todas as vezes que eu ia lá, punham lá um apontamento, sim, não teve grande impacto. Eu não me arrependi, acho que, não sei se no meio fiquei um bocado como o gajo que ganhou o concurso. Acho que não, para ser honesto, nunca senti isso, nunca senti isso. Acho que a qualidade, ou muito ou pouco, era a mesma que tive depois, não me catapultou para nada. Mas pronto, acho que foi isto que um concurso foi tocar, foi como exercício participar naquela cena e tal. O exercício, por acaso, é uma coisa que não é que me fascina, mas também não encontro agora mais nenhuma palavra para usar. Esse exercício fazias quê? Todos os dias da semana? De segunda a Não, sexta? fazia uma vez por semana. Pensava que era todos Não, os... era mesmo tranquilo. Então é tranquilo. É porque se for de segunda a sexta, Epá, é complicado. não, nem podia fazer uma coisa dessas Pois sim, né? graças. Acho que era Às porque era tantas, uma questão de princípio. fazias uma semana, a segunda talvez fazias, mas depois chegava a um ponto que começava-te a sair do pelo. Eu nunca fiz, se calhar foi uma opção, até pode ter sido errada. Para mim foi como um desafio dizer assim. Eu todas as semanas escrevia sobre um tema genérico. Eu nunca ia buscar, era raro, ia buscar qualquer coisa da atualidade. Ao contrário, eu gostava muito de fazer no Facebook, gostava muito de fazer coisas da atualidade, ali evitava ao máximo. Então tinha, pá, hoje vou falar de festivais de música. Tenho lá uma cena de 2 minutos sobre festivais de música. Sobre, já não me lembro, timidez. Pronto, era um tema. E depois aproveitei algumas coisas para o stand-up e não sei o quê. Depois aproveitei, desenvolvi mais os temas, aprofundei um bocadinho. E foi uma opção que fiz. Se calhar se tivesse dado ali pela espuma dos dias, pelas aquelas coisas que se calhar tinha feito melhor. Tinha mais impacto, tinha mais. Se olhar agora para o panorama atual, tens o tubo de ensaio, que é mais ou menos isso. Extremamente desagradável. Também Sim, anda. sim, sim. Pá, é um olhar que às vezes, muitas vezes, roça aquilo também que é um bocado o nosso senso comum. Mas depois toca naquilo que tu disseste. Ainda que toda a comédia esteja sujeita à erosão, mas o humor da atualidade então é desgaste rapidíssimo. Rapidíssimo, é um flare, aquilo é uma coisa que. Mesmo que tu sejas brilhante num episódio ou numa crónica da atualidade,
na semana seguinte já ninguém quer saber daquilo. Claro, É um claro. Eu trabalho por acaso é uma inglório. cena que é uma coisa que eu nunca tive muito, por acaso nunca tive interesse nenhum em ler. Quando compilam aquelas crónicas, por exemplo, do Ricardo Eus Pereira, aquilo é sempre sobre a atualidade e na altura quando eu lia, curtia. Mas depois compilar aquilo num livro 10 anos Sim, depois não me aquece nem me tem arrefece. esse lado. A não ser que olhes para aquilo quase como um documento. Deixa lá ver Claro, claro, o que é que estava a claro, acontecer claro. nesta altura. Exatamente, nesse sentido sim, tem esse valor documental importante. Mas pá, como uma coisa para eu ler, não, e agir, hoje é giro por acaso esse vínculo que se cria com aquilo que tu disseste há 10 anos e há 15 anos e que escreveste e não sei o quê, vai entroncar um bocado naquilo que falámos antes, desta cultura do cancelamento e daqui, pá, também é uma coisa um bocado assustadora para mim, sei lá, de certeza que disse-me barbaridades há 15 anos, sei lá. A Toda gente a diz, gente, é uma cena estranhíssima, andarmos aqui um bocado a bater nisso. Olha, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira bate muito nesse ponto no Governo Sobre e noutros fóruns onde já ouvi falar nisso, que é um bocado a diferença entre os atos e as palavras. Pá, é claro, as palavras têm peso, têm muito peso, mas uma palavra não é e- um ato. Um ato é uma sim, coisa sim. que muitas vezes tem um efeito irreversível, não é? Quando tu o praticas. Há várias coisas que há uns anos eram, não era dogmas, mas quase certezas, seja a obra é uma coisa, o artista é outra, as palavras são uma coisa, os atos são outra, e agora parece que está tudo misturado, está tudo no mesmo nível. Há artistas que fizeram coisas geniais e que, a nível pessoal, deviam ser gajos execráveis. Fizeram coisas com certeza. Esta poluição que está cada vez mais muito visível nas redes sociais, esta poluição pela procura de quase do homem perfeito, Da sem defeitos, virtude e sem da. Claro, defeitos. Epá, claro. isso é uma ideia bué da marada, Não pá. existe. É uma perversão e é uma coisa que é uma abstração, pá, que não tem qualquer contacto, nem qualquer adesão com a realidade. Todos os grandes, todas as pessoas, sejam boas ou más, sejam grandes, todas elas estão puxadas de defeitos. Mesmo um Mahatma Gandhi, se ela São estudar a pessoas. vida delas ao detalhe, está claro, exatamente. Não há aqui uma aspiração a. E depois há outra ideia que brota dessa, que é, até podes dar um lamiré do ponto de vista da justiça, que é alguém que é supostamente culpado, seja um crime pequeno ou grande, para a turba, essa pessoa já não tem redenção. Já não Portanto, existe, exatamente. é uma ideia perversa. A Não, partir do e momento que esses erras, estás ficaste uma condenado. mancha para a vida para sempre, estás fora da sociedade, ostracizado. Isso é, pá, eu, por exemplo, pá, pronto, como por defeito profissional, sou advogado, não é? Apesar de não fazer muito crime, nunca fui uma área onde eu me tivesse dedicado especialmente. Mas é assustador para mim isso, pá, as sanções existem para alguma coisa, e, pá, e a partir do momento que tu cumpres, supostamente, o teu papel, pá, aquilo que era a sanção prevista para a sociedade, a tua dívida para a sociedade está paga. Pensar que uma pessoa comete um crime, pá, estamos a falar de coisas, ou de uma violação, ou de um assassinato, ou de pedofilia, pá, que são coisas que essas obviamente vão meter à margem da sociedade para sempre. Mas outro tipo de crimes, a ideia que tu de hoje à manhã nunca mais consigas arranjar um trabalho, ou arranjar ou constituir porque quer dizer, tu sem trabalho és um gajo está condenado a viver um bocado à margem, não é? Pá, e a partir daí toda a tua vida pessoal está inquinada por isso. Os teus filhos, a tua mulher, pá, é uma mancha, é assustador isso. Mas hoje é um bocado aquela ideia de que é sempre aos outros que isso acontece. Pá, e nesse sentido, obviamente, nós temos as nossas ideias, as nossas convicções sobre muitos casos mediáticos com que nos deparamos da justiça. Às vezes aquilo é mais fácil do que parece tu teres sido envolvido numa coisa. Porque hoje basta seres constituído de arguido e apareceres nas É, notícias. é. Se fores uma figura de proa, basta surgir um boatezinho, estás lixado. Depois é um Sporting Benfica. Pá, se tu és do Sporting vais dizer que sim, se tu és do Benfica vais dizer que não, tu e não passas disso. Pá, e é uma visão muito maniqueísta da realidade, pá, e que os efeitos podem ser devastadores na vida das Há pessoas. também uma coisa que assola a sociedade em várias arenas, mas na justiça é perigoso. Estou a pensar na perspectiva das pessoas quanto à justiça, que é esta nossa relação com o tempo, uma postura consumista. Mas esta postura consumista em relação à justiça é nefasta, porque a justiça tem o seu tempo próprio. Esta ideia Óbvio. de que, seja a pessoa culpada ou não, mas aquilo leva tempo para averiguar se realmente a pessoa é culpada ou não. Esta ideia de que
este é culpado, tem que ser julgado no momento seguinte, também é uma ideia que. Agora, sim, se me disseres assim, parece-me que é um dos maiores problemas, se calhar, que tens em Portugal é a procura de justiça. Há uma justiça que demora tanto tempo, nunca pode ser uma justiça eficaz, porque Sim, 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 sim. tu fazes é tal coisa, tu não podes reparar um dano quando a pessoa que foi usada já morreu. Uma meramente oncológica e quando pediu a baixa por invalidez, entrou no pulmão, disse, pá, que não, e depois que já tinha morrido há não sei quantos meses quando recebeu a pensão, foi finalmente ferida. É caricato, é ridículo. Estás a ver? Nesse sentido, a justiça portuguesa, ainda agora vimos, esta semana morreu o Madoff, pá, o gajo ainda esteve lá há 11 ou 12 anos e morreu na prisão. Nenhum destes grandes casos mediáticos, os que apanham pessoas mais idosas, nenhum deles eu nunca vai ver a prisão. Vai andar de recurso em recurso até. A justiça é sempre aquele conceito que traz um entendimento mais palpável. Mas para a maioria é um conceito tendencialmente abstrato porque se joga sempre na dimensão dos pobres e na dimensão dos ricos. Parece que o jogo é parcialmente o mesmo, mas os jogadores do lado dos ricos estão a jogar com batota. Isso é verdade, isso é um vai para a guerra com bazucas e o outro vai com arco Sim, e flecha, não tenho dúvida disso. não querendo ser cínico, mas às tantas o jogo começa logo inquinado. Não, não, mas é sem dúvida. Se falas de. Hoje fala-se tanto disso, do privilégio do homem branco, do privilégio deste e daquele, pá. Eu acho que a justiça, a grande diferença e a grande pecha que existe é logo, ao início, é entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Ou seja, isso na sociedade, no dia a dia, essa diferença já cava o fosso entre uns e outros. Pá, mas na justiça é gritante, porque muitos têm não só capacidade de contratar, entre aspas, os melhores players, como também têm essa possibilidade, através desses meios económicos que dispõem, de controlar o tempo de um processo. Podes estar a litigar, se tu tiveres capacidade económica para aguentar, tu podes estar a litigar anos a fio. Tu fores o gajo que tem razão, mas não tem meios, tu chega a uma altura que dizes, pá, eu já não consigo aguentar, não consigo custear mais esta guerra. Ou tenho que desistir, ou tenho que fazer um acordo, não, então tenho que vender o corpo para pagar isto, estás a perceber? Portanto, por aí eu acho que a justiça emula bem essas diferenças económicas que existem na sociedade e que se espalham ali, pá, no seu expoente quase máximo. Quando, não é que queira utilizar esta palavra, mas talvez não haja nenhuma que lhe faça jus. Quando há este combate entre aquilo que foi lesado de alguma forma e essa pessoa, para utilizarmos os termos que utilizaste, numa posição de privilégio, está no sopé. Se pensarmos no privilégio como uma montanha, está no sopé e está a lutar contra o gajo que está no cume. Quando este gajo do SPE vence, nós assistimos quase a uma espécie de milagre, não é? Do ponto de vista dos Sim, sim. advogados, deve ser uma coisa boa, porque não sei se estás à vontade para falar, mas não estás na área do crime. Não sei se é uma pergunta premente. A questão da verdade e da mentira, de estar do lado certo ou não estar, por vezes tem ali muitas nuances. Sim, isso não acontece só na área do crime. Na área do crime pode ter mais algum impacto no sentido em que pode ser privado da liberdade Sim, sim, em sim, sim. consequência disso, mas isso está sempre em jogo. Muitos processos, tu deparas-te com isso, deparas-te com esse dilema, não é? E das meias verdades, não é? E do valor do silêncio, o valor do silêncio como prova. Depois ainda há outro jogo, um outro campo onde se joga muito, o desfecho de muitos processos e que é esse campo, se calhar na maior parte das vezes escapa e é incompreensível para o cidadão mais comum, que é o campo processual, ou seja, que é o campo das regras. O processo é exatamente isso. Uma sucessão encadeada de regras que têm que ser respeitadas para que as coisas possam funcionar. Daí haver os prazos, haver as prescrições, haver toda essa temática que muitas vezes leva a que o desfecho de um processo toda a gente sabe que, ou que toda a gente tem a convicção de que há uma culpabilidade de uma parte, por exemplo, sobre a outra, e que depois acaba porque o crime prescreveu, ou porque se perdeu um prazo, ou porque isso é incompreensível para o cidadão comum. É aí que muitas vezes que se jogam, e no processo penal então, isso é.
uma prova obtida de uma forma ilegal, que gera uma nulidade, que inquina todo o processo e manda aquilo tudo abaixo, pá, é mais comum do que nós pensamos. E muitas vezes acontece isso. Tens que ter aí os grandes magos todas essas minudências que às vezes fazem a diferença entre a vida e a morte num processo. Pessoas que ocupam diferentes pontos da cadeia alimentar, é sempre um jogo desigual. De um lado, estivesse um gajo que joga futebol aos domingos, e do outro lado, o Messi, e, Claro. e a possibilidade do desgraçado que joga ao domingo tentar vencer o Messi no jogo. E depois há aquela questão, e há aquela questão também que também é longamente discutida e há muito tempo que é levantada, que é até que ponto, por exemplo, o Estatuto da Ordem dos Advogados é muito exigente em termos de regras deontológicas. Penso que as pessoas às vezes não têm muita noção disso, porque têm aquela ideia que o advogado é isto, ou que é um aldrabão. Claro, e obviamente existe, como existem nas outras profissões. Agora, obviamente que, por inerência profissional, o advogado mexe sempre, em regra, com valores avultados, com processos complexos, com questões sensíveis, e pronto, e obviamente que quando o cliente não fica satisfeito, quando o constituinte não fica satisfeito, há sempre essa exposição extra e essa insatisfação que se espelha por não obtenção do resultado que era esperado. A ordem é muito ativa na salvaguarda dessas regras deontológicas. Estamos a falar da luta dos pequenos contra os grandes, a luta. Exatamente, exatamente, já sei que é. Não, e isto vem entroncar naquela questão que até que ponto é que não é incompatível, porque há uma série de incompatibilidades, o advogado não pode ter uma série de profissões, praticar uma série de atos, até que ponto não é incompatível o Estado da Assembleia da República ser advogado. Depois tens quem legisla, trabalha nos grandes escritórios de advogados, que tem os grandes clientes, epá, e é ali que se fazem as leis. Depois trabalha no sítio onde aplicam a lei e trabalha no sítio onde fazem a lei. De facto, é um bocadinho assustador essa ideia. Da minha parte, não faz muito sentido isto. Não. Ia de facto haver uma incompatibilidade entre a advocacia e a atividade legislativa. Acho que também quem faz a lei também nunca a vai alterar. Agora, uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Há uns tempos antes da pandemia havia aquela, se calhar uma questão muito antiga mesmo. Todas as gerações se perguntaram: estamos a ficar mais inteligentes ou a ficar mais estúpidos? Eu, quanto a mim, acho que a pandemia veio responder a esta questão de forma veemente. Qual é a tua opinião sobre isso? Estamos a ficar mais estúpidos enquanto todo? Em toda. Sim, eu sinto um bocado isso. Eu sinto pelo menos que estamos a ficar todos mais formatados, já mais iguais, todos mais iguais uns aos outros. E cada vez é menos valorizada ou até mesmo alvo de algum desvalor a diferença. E mesmo eu pessoalmente sinto isso. Se calhar eu também próprio sou cada vez mais um soldadinho igual aos outros. E da que vais crescendo, as tuas ambições vão sendo um bocado as mesmas que os outros. Os teus filhos, queres pô-los a estudar, queres que eles. Mas depois a percepção que tenho é que de facto estamos cada vez mais limitados. Acho que bebemos todos das mesmas fontes, as fontes são cada vez mais pobres. A questão da nossa capacidade também de nos fixarmos em algo, a nossa ideia está sempre, o nosso foco está sempre a mudar de uma coisa para a outra. Falaste de uma coisa engraçada na conversa anterior, no episódio anterior, toquei exatamente aí. Até dei o exemplo do Einstein, o exemplo máximo que eu me lembrei na altura, no tocante à concentração. Ele era capaz de estar uma tarde toda sentado numa cadeira a pensar numa coisa. Hoje isso parece quase um mito, na nossa perspectiva. E quer queiramos, quer não, para atingir uma espécie de grau de pensamento, nós temos que andar ali à volta, à volta. O pensamento é este movimento. Dialética ascendente para tu chegares lá. O pensamento, ao contrário do que a maioria pensa, é um movimento que gira em torno, normalmente, de uma coisa e a cada volta vai apurando a Não é? visão que tem determinada. Vivemos nesta lógica de zapping, de pirotecnia, muita coisa a acontecer. Olha, Claro. voltando àquilo que estavas a dizer logo no início dos youtubers. Aquilo que me preocupa mais não é tanto esse resultado dos saltos. É mais a questão se eu parasse para apontar tudo o que foi dito e a perceber que aquela folia toda não se traduzia em número de ideias. Não se disse nada durante 5 10 minutos.
gosto de filmes de ação. Vivemos naquela era que é preciso acontecer muitas coisas, muitas cores, mas se tu parares um bocado, o que é que aconteceu realmente? Não aconteceu nada. Não aconteceu Claro. nada. E nós estamos muito engodados nessa pela quantidade, mas a quantidade não é sinónimo de ir mais além. Tem que ver com a nossa relação com a persistência, com a concentração, tem que ver também com o compromisso, que pode ser em relação a uma coisa, a um tema, mas também pode ser em relação a uma pessoa, acho que está ligado. Acho que nós padecemos desta relação com o mundo. O compromisso é uma coisa que já é mal vista. No pensamento tem o resultado que depois resulta em opiniões Ah, superficiais. eu vejo isso muito pelos meus filhos, pá. São crianças e parece nada aos prende, estão aqui, depois já querem fazer aquilo, depois já querem fazer aquilo outro, depois... Se calhar eu também era assim quando era miúdo, mas pelo menos não tenho essa ideia, ou essa percepção tão vincada de que era assim. Eu era capaz de estar uma tarde toda a brincar uma coisa e eles hoje não, pá, vejo que eles sempre, pá, sempre uma ânsia de próxima coisa, próxima coisa, próxima coisa. Tu antes valorizavas mais, nem que fosse só pelo facto de não teres acesso. Olha, por exemplo, daí estava a dizer, isso para mim também é uma autocrítica. Eu lembro-me quando eu comprava muitos discos, uma altura ali, quando andava na universidade e etc. Comecei a comprar muito vinil e etc. E aquilo para mim para mim, para qualquer pessoa que gosta de música. Antes havia aquele culto, pá, da caixa do CD, do livrinho com as letras, e tu ouvias um disco, ouvias uma cassete e tu mastigavas aquilo, ias apercebendo certas camadas nas letras, na música. Eu gerava-me aqueles discos que eu dizia, pá, são um disco brutal, ainda hoje são os discos da minha vida, são quase todos dessas alturas. Depois disso, poucos foram o tempo que eu tive para me dedicar, ou pá, poucos são os discos nos meus últimos, se calhar, 5 6 7 8 anos, que me marcaram mesmo. Nem ouvi, não tive o cuidado de ouvir um disco de uma ponta à outra. Estás a ver? É músicas soltas, é muito YouTube, muito Spotify, mas depois não havia aquele amadurecimento da obra. Parece que não fica nada, não é? Parece Não que fica nada. E tu dizes assim, pá, tenho milhões, milhões de coisas, hoje tenho tudo à distância de um clique. Pá, eu lembro-me, quando comecei a ouvir rap, eu comecei a ouvir rap muito através de umas amigas minhas que viviam em França. Aí elas traziam-me cassetes, traziam-me 2 ou 3 cassetes, vinham cá no verão, e aquilo dava-me para o ano inteiro. Aquilo para mim era uma cena, eu quando vi essas outras, aquelas já estavam na memória para a vida inteira. perdeu-se esta coisa do ritual. Exatamente, e isso também inculca memórias, isso tem um valor muito forte exatamente nesse teu lado, da recordação e eu recordo, pá, às vezes foi certas músicas, recordo de momentos, pá, pá, vívidos, pá, uma recordação mesmo presente. E hoje não é tudo, pá, é tudo água, estás a ver? Desaparece assim como nada. Pá, e fazem-se coisas, e tenho a certeza que, nem que seja pela quantidade de pessoas que há a fazer coisas no mundo inteiro, aí às quais tu tens acesso, pá, que a probabilidade de encontrar as coisas brutais existe de certeza, coisas, só que tu nem consegues chegar lá, é tanto, é uma torrente. É o lado vá nefasto de haver quantidade até dizer chega. Em certas áreas, pensando na literatura, que é aquela na qual me debruço mais, eu acho que, e aí todas as artes requerem um certo compromisso, mas a literatura é daquelas artes, e a poesia também, é quase uma devoção. Tens de te entregar de corpo. Sim, é um requisito Para chegares a um fundamental. determinado sítio, é quase um voto monástico, entregaste-te àquilo e agora vai ser Claro. aquilo. Eu não vejo esse tipo de voto, é claro que é tácito, ninguém o pronuncia, o resultado das obras. São obras muito a reboque da moda, não me oferecem visão nenhuma. Em última Claro. análise, a obra de arte, se for mesmo aquela completa, é aquela após a qual tu sais lá com qualquer coisa que possas empregar na vida ou não, ou nas tuas coisas. Eu leio muito, eu não tenho muito tempo para ler, muitas vezes porque, pá, pela questão profissional já passo imenso tempo a ler, a olhar para Sim, livros, para sim. computadores, e depois às vezes o meu tempo livre não o dedico às vezes à leitura como gostaria. Quando leio, as coisas que vou lendo, dedico muito a ler clássicos. É um bocado como aquele refúgio seguro que eu já sei que já é um produto tão testado e que a qualidade é comprovada e que, pá, se eu tenho algum tempo para ler e alguma coisa para ler, vou-me dedicar a isso. Porque depois acontece muito.
Olha, um bocadinho como acontece com a música. Neste momento tenho para aí 4 ou 5 livros para ler. Cada vez mais tenho essa tendência que nunca tive na vida, que é, pá, vou ao meio deste, depois já estou no outro, depois já estou no outro, depois já estou a ler 4 ao mesmo tempo, depois às tantas aquilo já não é nada, porque, por exemplo, agora estou a ler há imenso tempo, pá, há imenso também estou a ler o Dom Quixote, nunca mais acaba aquilo. É um livro essencial, quer na Essencial. literatura, quer no humor. É provavelmente o primeiro marco do humor a sério. Vou lendo assim, mas ultimamente tenho tido muita dificuldade. Não vejo ninguém. É claro que haverá sempre alguém, mas a margem para haver um Cervantes ou esse tipo de pessoas, é pá. Há bons escritores, mas esse nível de entrega não vejo É ninguém. impossível, é brutal, é brutal. Vai tocar naquilo que tu disseste, que toda a gente sente em maior ou menor grau, é que nós dispersamos muito. Tens de Por concentrar numa exemplo, coisa, tens de concentrar numa por coisa. exemplo, o Dom Quixote é uma obra, pá, é esse título é exemplar, porque aquilo no fundo é um livro sobre livros. A essência é que é um livro sobre livros. E quando tu pensas na altura em que foi escrito, no, no quão limitado seria o acesso a outras obras, não é? Pá, e se constrói um livro daqueles. A todo momento o Dom Quixote, aquilo é só alusões a outras obras, a questões da antiguidade clássica, filosofia grega, é brutal, pá, a maneira como aquilo está escrito. E por acaso esta edição, eu não sei, não me recordo se alguma vez li algum trecho, penso que não, em espanhol, mas tinha curiosidade de ver em castelhano como é que estava escrito. Porque esta versão que eu estou a ler, não sei se haverá outra, haverá com certeza, traduzida em português, mas esta tradução eu gosto imenso da maneira como está traduzido. A maneira como está escrito num estilo remete para, digamos, para a escrita da altura, para a maneira como se escrevia, como se falava na altura. A maneira como tu lês aquilo transporta-te para esse tempo e é engraçado. Ao princípio estranhas, mas depois tu vês ali um trabalho para que tu dizes assim, pá, parece quase um trabalho de Orido, é brutal. Gosto muito de ler isso, esse livro por causa disso. Pá, mas de facto tenho andado a ler aquilo há muitas pinguinhas, pá, muitas pinguinhas. É daqueles empreendimentos que, pá, a maioria já é complicado. Já é um número de páginas considerável. Epá, mas, por É, exemplo, ali há tempos, olha, estava na escada do prédio, ia para o trabalho e vejo 2 livros lá ao pé do caixote de lixo. Aquilo que em cada piso tem uma escada, cada piso tem caixotes de lixo. Vou buscar, sim, também impecáveis. 2 livros do Júlio Verne, Filhos do Capitão Grande e era um outro, não me recordo, tenho lá. Esse, por exemplo, esse Filhos do Capitão Grande, aquilo também é, pá, são algumas 600 páginas. Não é? Pá, eu li aquilo, pá, numa assentada, pá. Aquilo é o tipo de livro que lês com uma facilidade, aquilo é tão, pá, é ligeiro, mas ao mesmo tempo, pá, e é muito giro porque eu não sei se já alguma vez leste esse livro, tem a esse em ver, particular, não, esse em particular pá, não. é um livro giro porquê? Porque aquilo, tu começas a pensar na altura, sempre na perspectiva, na altura em que aquilo foi escrito, aquilo era quase como, aquilo era um livro de viagens praticamente, porque pá, que são os filhos que estão à procura do Capitão Grande, ele desapareceu porque foi para a Argentina, o barco naufragou, nunca mais apareceu, e depois há um tipo que é tipo um filantropo, que se comove lá com a situação dos órfãos e tal, e empreende uma expedição para irem à procura do Capitão Grande. Pá, só que depois aquilo tem a ver, pronto, um bocado como os livros todos da Júlio Verne, não é? Aquela vertente da aventura, que, que eles tinham que decifrar uma mensagem que tinha chegado numa garrafa, um papiro dentro de uma garrafa e tal, e eles interpretaram aquilo de uma maneira que os levava para a América do Sul. Então foram para as Pampas, andaram por lá, pronto, e depois aquilo é altamente descritivo, não é? E aquilo é como tu, pá, na altura não podias ver, mas podias imaginar. Pá, e depois chegam à conclusão que estavam a fazer aquela interpretação mal e que o tipo afinal estava na Nova Zelândia. Então vão para o outro lado do mundo. Pá, e aquilo é giro e envolvente e tu lês aquilo de uma assentada. Não é, por exemplo, não é como o Dom Quixote, O Dom e o Dom Quixote é mais. Quixote é um livro que tem outras coisas, tem outra coisa interessante, como tem imensas referências a outras cenas, tipo a Amadis de Gala, e tu andas sempre ali eu ando muito na internet, pá, deixa-me lá ver, aliás, nesses momentos de dizer assim, pá, de facto a internet é uma coisa fantástica, com potencial não, quer dizer, não é potencial, é o que é brutal, a facilidade com que tu acedes a informação hoje. Eu, por exemplo, olha, vejo isso muito no trabalho. Um gajo antes precisava de ir para uma biblioteca,
Os metes ali, estão os acórdãos todos, estão em bibliotecas e bibliotecas de acordes. A nível de conforto, não, é inigualável. Há um livro sobre livros que foi lançado, foi traduzido no final do ano passado. Epá, não me vou lembrar do nome. É uma senhora chamada Irene, a história do livro, e ela há uma parte em que ela fala mais ou menos assim. É preciso ter em conta que, apesar de internet ter muita coisa, está longe de ter tudo. Há muita Claro, coisa que não claro, entra e claro, nunca claro. entrará na internet. Há muita coisa. Exatamente. Há partes de bibliotecas que nunca Claro, 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 claro. chegaram a ser. E depois ela diz outra coisa: estão sempre a chegar coisas novas. Claro, claro, claro. Desse ponto de vista, pode ser desnorteante ou pode ser entusiasmante. Faças o que fizeres, tu nunca vais conseguir consumir tudo, ler tudo. eh, Claro. Isso aí pode, para quem é um ávido leitor ou por outra, e aqui é quase um bocado na senda do perfeccionismo. Estás sempre à espera de catar tudo à tua volta para depois dares o passo firme. Pode ser perigoso. Talvez haja uma manifestação disto no mundo atual. Nós estamos sempre à espera de informação, mais informação, se bem que depois há a variante dos estúpidos, aí movimentam-se de outra forma. Mas há um grupo de pessoas que nunca consegue dizer nada porque está sempre à espera de informação. E quem se move na esfera da arte, um escritor chamado Gonçalo M. Tavares, não sei se conheces, Sim, sim, sim. há um ponto a partir do qual a informação se torna nefasta. Porque a criatividade é um salto para o desconhecido. Tens de ter o pé em qualquer coisa firme, mas é um salto. Claro, Se tu às tantas só te consegues mover em terra firme, então não estás a fazer arte. Voltando ao Quixote, ou outras obras como o Quixote, é este medo de dar o salto para o desconhecido. É isso que eu claro. sinto nas obras literárias ou outras. Não há aquele rasgo completo, aquilo antes e depois do Quixote, ou antes e depois do Moby Sim, Dick, é pouco ousado. ou Isso tem um bocado a ver com, por exemplo, eu não sei se é um estilo que tu gostes, mas há muita gente que não gosta, por exemplo, da escritura realista ou neorrealista, porque acha que, como na pintura, por exemplo, há pessoas que acham que aquilo que emula a realidade e que está muito próximo da realidade e procura reproduzi-lo, perde um certo encanto enquanto forma de arte. E eu, por acaso, sempre gostei, eu sempre gostei do realismo, tanto na escritura, literatura, como na arte, como na música, no rap e não sei o quê. Por outro lado, também gosto de outro tipo de formas de arte mais abstratas e mais, mais longe deste contacto com a realidade. Mas, por exemplo, olha, um dos meus livros favoritos, até se passa aqui na Ribatejo, é Os Esteiros, do Sr. Pereira Gomes, por exemplo. E ainda agora penso que houve agora uma efeméride qualquer ligada ao livro, não sei se foi o centenário ou qualquer coisa do género, o centenário da mãe. E eu adorei esse livro, é um livro para mim marcante da minha juventude quando o li, porque gosto muito disso, apesar de, obviamente, ter essa característica que estavas a referir de não dar aquele salto. É difícil, o realismo é difícil tornares aquilo uma obra de arte. Pode ficar ali sempre apenas como um relato da realidade, como uma reportagem ou como uma fotografia de um tempo. Mas não, e conseguis fazer disso uma. olhando para isso, da via mais apocalíptica possível. Daqui a uns 100 ou 200 anos, se essa realidade já não existir, provavelmente vamos olhar isso de outra forma. É Se quase estiveres mais como. próximo da fonte, acabas por não ter tanto encanto. Aliás, até pode ser uma coisa contemporânea, passar-se noutra latitude com a qual tu não tens qualquer contacto. Já entra quase no domínio da fantasia, não tem o mesmo impacto para quem conhece aquilo todos os dias. No cinema, porque hoje em dia, por exemplo, o cinema documental, se calhar nunca esteve tão vivo como hoje, não é? Tocaste uma Então, coisa engraçada, foi na passagem. Aquelas listas que se faz no final do ano dos livros e é, tal. Houve alguns cronistas ou críticos literários que referiam isto em relação à literatura, mas também acho que se pode extrapolar para outras esferas. A questão da ficção estar assim um bocadinho morta, pelo menos não tão inventiva como já foi, e a parte do ensaio, podemos fazer um paralelismo com a parte documental, está muito claro, mais fulgurante. Podemos olhar isto
com o olhar, ok, está tudo a correr bem, mas por outro lado é a parte de imaginação que já teve melhores Claro, dias. claro, claro, Já teve claro, melhores claro, dias. claro. Sim, porque obviamente o realismo não existe tanto ou seja, no construir um mundo, não é? Tu estás a trabalhar sobre alguma coisa que já existe e que já tem os seus referenciais. Depois tens que construir uma história em cima disso, mas literatura fantástica ou literatura ficção científica. Eu já não sei onde é que eu via, foi no podcast Tem Barbas na Língua. Foi no antepenúltimo, não sei o que eu vi, eles estavam a falar nisso, relativamente à literatura de ficção científica. O Gonçalves estava a dizer que os chineses há uns anos e tal mandaram para cá, para o Ocidente, e constataram que a malta que estava mais ligada às tecnologias e os maiores nomes da ciência foram tudo pessoas que muitos deles eram ávidos leitores de ficção científica, não sei o quê. Depois os gajos na China começaram a estimular esse tipo de literatura a nível mesmo escolar para conseguirem daqui a uns anos ter também mentes brilhantes nessas áreas científicas e não sei o quê. É engraçado como é que uma coisa às vezes pode. Que tu, se calhar não dás tanto significado e que poderá ter a longo alcance, a longo prazo, um efeito, se calhar inusitado. A literatura científica nunca li muito ficção científica, mas por acaso é um estilo que gosto. Eu leio quase todos os géneros, não é aquilo que eu vá logo à procura do que é que está novo Ah, ou à procura de um clássico que ainda não li, se bem que é quase um contrassenso. Se pensarmos no Wells, é ficção científica. epá, olha, há tempos apanhei na FNAC, há uns anos, há uns 4 ou 5 anos, apanhei quase as obras completas, todos os grandes clássicos dele estavam lá, em inglês, aquilo custava em 2 euros cada livro. Comprei todos, O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau, A Guerra dos Mundos, Crystal Eggs, todos, tenho lá alguns, não sei, alguns 8 ou 9. E adoro ler aquilo, adoro ler aquilo. Se nos posicionarmos na altura do autor, é um salto de imaginação do Sim, caraças. brutal. Um dos livros que eu ainda não li todos, mas um dos livros favoritos que eu li dele foi O Homem Invisível. Aquilo é tão fora, é espetacular. Eu, por exemplo, gosto imenso de ler, tenho quase todas as obras dele. Do Lovecraft, por exemplo, já está ligado mais à área do terror, não é? Do fantástico, mais ligado ao terror. Eu adoro ler, por exemplo, As Montanhas da Loucura. É espetacular. Tenho lá, eu também tenho as obras completas do Edgar Allan Poe, mas também tenho andado num formato mais prático de ler, porque meteram aquilo tudo na Pois, mesma pois. edição. Aquilo tens que ler, era como antigamente o Jornal da Bola, tinhas que ler, e o Expresso, tinhas que ler deitado na praia, tinhas que ler deitado no chão, em cima da cama, aquilo é um bocado assim, não dá para levar para lado nenhum. Quando compro as obras completas de algum poeta, Por sai causa mais disso. barato, mas depois é um calhamaço do caraças. É chato por causa disso, é chato por causa disso. Por acaso acho que não sei se mais alguma vez vou comprar, a não sei se seja uma grande oportunidade, por acaso aquilo estava. Comprei na Feira do Livro, já aqui há uns anos. A edição era bonita e a capa e etc. Mas não é muito prático de facto para ler aquilo. É quase um livro para teres lá na estante. Normalmente norteio por aquela questão. Os poetas, normalmente acontece isso, que é se não comprar assim já não compro de maneira nenhuma, porque são livros que Pois, já olha, estão por fora de exemplo, circulação. esse, por exemplo, do Edgar Allan Poe, até comprei mais tarde, apanhei uma promoção também. Uns 2 ou 3 livros dele em formato tipo de bolso, e apesar de eu saber que estavam lá naquele livro, comprei porque dava mais jeito. Às vezes, eu agora também tenho, por exemplo, onde trabalho, tenho ido em veículo próprio, não sei o quê, e acabo por não ler, mas era uma das coisas que eu gostava mais de fazer quando trabalho em algum sítio e tenho que ir de transportes, era precisamente esse hábito de ler nos transportes. Era um sítio onde lia muito, e agora já há uns anos que trabalho relativamente perto de casa, perdi esse hábito. Era um sítio onde lia muito, era nos transportes, lia imenso. E não sei se isto está ligado, mas nós, enquanto país, devemos ser dos países que lê menos. Ainda que isso depois também seja um fenómeno mais ou menos global, mas eu estou a pensar se esta questão de lermos pouco está relacionado com esta daquilo que se vê nas redes sociais, que é a inclinação para a literalidade. Achas que está tudo ligado? Ou... Sim, é capaz de estar ligado com isso.
aquilo que também tínhamos falado há bocado do attention span, daquele cada vez paciência para estar muito tempo a fazer uma coisa, é um bocado destes tempos. Acho que já havia essa tendência, porque eles leem pouco. Eu noto muito disso quando tu vês a malta estrangeira. Olha, por exemplo, aí onde tu moras no Algarve, não é? Aí é muito mais fácil ver um estrangeiro num sítio É, qualquer a ler um livro, numa esplanada ou na praia. É uma tendência. é isso. Vês malta. Não tem que ser necessariamente nenhum nerd da leitura. Vês gajos normais, gajos jovens. Se calhar tu vês um jovem do mesmo, entre aspas, da mesma onda, da mesma coisa portuguesa e raramente vês a ler um livro. Por exemplo, já fui muitas vezes olhar de Ainda lado há, por desculpa lá, estar. só para dizer mais uma coisa. Diz, diz. Sentes um bocado, às vezes quando andas no transportes e lês, até sentes um bocado aquele estigma, ainda se sente um bocado aquele estigma do nerd, olha lá, e aquele gajo está ali a ler, se calhar deve pensar, deve ter mania que é mais esperto que os outros, ou deve ter mania que é intelectual. Ainda há isso, quer dizer, é um bocado estúpido, não é? É mais ou menos isso que eu ia dizer. Não é tanto do nerd ou do intelectual, é mais o facto de ele ser uma espécie de corpo estranho. O que é que este gajo está aqui a fazer? Isto Pois, não faz pois, sentido um gajo estar a ler, por exemplo, agora não tanto, mas antes da pandemia, ler uma esplanada, é tão estranho que causa perplexidade às pessoas. nem vou falar. Sim, sim, isso então também já fui alvo de que não conseguem controlar a curiosidade e têm de. Mas Ir o que é lá que o senhor. espreitar, o Não, a pergunta é o que é que está a que é que está fazer? a fazer? Até Pois, já me aconteceu mais que uma vez virem ter comigo porque pensavam que eu era da polícia e que estava, sei lá, a fazer um inquérito. sim, sim, a fazer uma descrição de. É tão estranho que as pessoas Yeah, não. é isso, é mesmo isso, é mesmo. Parece caricatural, mas é mesmo assim, é mesmo assim. Eu tenho escrito pouco, mas acontecia-me isso quando era mais miúdo e não sei o que, mais novo. Acontecia-me isso, gostava de escrever, pá, porque às vezes há sítios que te inspiram e te sentes bem, estás ali a escrever ou qualquer, mas e acontecia um bocado isso, sentia-me um bocado observado, ou um bocado desconfortável com isso. E, pá, e eu próprio, quando vejo pessoas a fazerem isso, fico naquela, olha, está a ver um gajo que está a fazer uma coisa que não é muito comum, que não é. Sabes que antigamente era isso, era uma coisa mais ou menos, pelo menos era mais corrente. Havia mesmo cafés que eram conhecidos um bocado por causa disso, havia malta aqui para lá escrever e que perdeu-se tudo, não é? E em Lisboa, pá, Lisboa, por exemplo, em Lisboa perdeu-se muito isso, não é? Com esta história deste turismo de massas esses sítios também todos acabaram por, muitos desses sítios acabaram por desaparecer. Tertúlios, o meu pai falava muito disso, não é? Quando a malta era mais nova e praticamente desapareceu. E é pena. Eu sou suspeito que eu sou alfacinha mesmo de gema, pá. Eu nasci na moraria, nasci mesmo ali no coração, mesmo ao pé quase do Castelo de São Jorge. Sou muito abarrista nesse aspecto. Isto é aquela pergunta clichê, mas ainda vejo a mesma cidade que existia outrora ou já é outra cidade completamente diferente? É uma cidade que já não pensa, vá, nos ditos habitantes, tá? É uma cidade virada para o turismo completamente, não é? Sim, eu acho que eu vejo cada vez mais como uma cidade como Madrid, ou como Barcelona, ou como Paris, ou é cada vez mais isso. Tens ali pelo menos um núcleo, aquele núcleo que era antigamente que era o genuíno, não é? Ao centro. É exatamente ao contrário. Eu hoje, se quero o genuíno em Lisboa, não posso ir ao centro. Claro que tens o genuíno histórico, que esse aí não podes tirar a Sé, não podes tirar esse tipo de monumentos que existem e que são, Até ver. até ver, mas epá, perdeu muita alma, porque eu lembro-me eu penso, o meu pai a falar e a minha avó, eles diziam a mesma coisa. Não, mas de facto basta um elemento muito simples. Havia pessoas na rua, estás a ver? Antes a vida fazia-se ali na rua, na mercearia, a minha avó não chamava a mercearia, chamava o lugar. Vou ali ao lugar, olha, vai ali ao lugar. Pá, e os meus amigos e aquela malta toda, éramos todos ali, brincávamos todos na rua, íamos todos a casa uns dos outros, as pessoas davam-se, havia uma interseção. Eu nasci na Rua da Madalena, eu não sou da Moraria, sou de Santa Engraça, que é ali ao pé da Graça, por cima dali de Santa Apolónia. E ainda hoje, por exemplo, gosto muito de voltar lá naqueles dias das eleições e é quando a malta se encontra, é a malta toda antiga e muitos votam ali e tal. Quando é o Santo António, e a malta encontra-se e é porreiro e é viver aqueles tempos, é bacana, gosto. Mas eu, por exemplo, eu vivo já há 11,
há 12 anos em Benfica, e Benfica dá-me esse sentimento ainda de genuinidade, que se calhar se perdeu ali na zona onde vivia antigamente. Gosto, tem comércio local, tem essas coisas para mim têm muito valor. Eu gosto, olha, eu gosto de ir, por exemplo, todos os fins de semana vou à praça, conheço as peixeiras todas, conheço, pá, curto isso, curto aquele tratamento de proximidade. Prefiro muitas vezes pagar mais caro um bocadinho das coisas e ter essa relação do que comprar uma coisa impessoal num sítio que não me diz nada e com pessoas que eu não conheço. E acho que essa cena local eu valorizo e acho que isso é uma das coisas que poderia ter um impacto positivo, não só na vida das pessoas, tem um impacto real na vida das pessoas, das outras e na minha, daquela história do compra local, permite, por exemplo, a tua pegada ecológica e esse tipo de questões que muitas vezes nós nem andamos assim a pensar às primeiras e que de facto podem ter importância. E do ponto de vista que pode parecer pouco, mas se calhar é o essencial, tu estás, de uma forma ou de outra, estás a construir ligações. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu adoro isso, valorizo mesmo isso. Sempre fui assim, pá. E gosto de ir à praça e perguntarem, então como é que estão os seus filhos? Estão bons? Então a sua esposa? Por exemplo, na peixaria, uma das peixeiras onde eu vou mais, é, olha, não sei se tens acompanhado do Twitter, aqui há uns tempos, um peixeiro que ficou lá muito famoso. Tornou-se o peixeiro do Twitter e tal, já foram lá entrevistá-lo e não sei o quê. Uma deputada atual, Sofia, ok, yeah, lembro. yeah, que atacou o gajo, disse, isto não pode ser um peixeiro de verdade. Ele disse, pá, esse gajo é mesmo o peixeiro onde eu vou lá em Benfica. E o homem ficou super famoso com aquela cena, com aquela raiva que ele fez ao gajo e não sei o Lembro quê. perfeitamente. Sim, Podia não me lembrar que ela é uma fonte de baboseiras, mas e eu já fui sócio cliente dele há uma data de anos, pá, e vou lá e aquilo é o fim da picada. E, pá, agora és o maior das assim. é assim parecido. Moro aqui numa vila, tenho aqui um mercado. E o que eu sinto é, comparando o mercado, por exemplo, com um hipermercado. No hipermercado ou num shopping, está tudo muito formatado. Seja até aquilo que falaste, o tratamento, parece que estamos a falar com máquinas. De uma forma ou de outra, uma espécie de guião, sabe o que é que devem dizer Claro, consoante aquilo que o cliente ou pretendente ou aspirante a cliente vai dizer. Não há nada que fuja dali. E no mercado parece que é outra coisa. É outra, até do ponto de vista das pessoas. Eu, às vezes já tenho parado, olhas para a frente e o conjunto de pessoas que está à tua volta não faz sentido em termos de, não queria chamar estética, mas parece que enquanto vais para um hipermercado ou um shopping, há um padrão, as pessoas comportam-se de uma maneira, estão vestidas de uma certa maneira, e aquela desarmonia do mercado alegra-me. Há certo tipo de pessoas que só vejo ali, certo tipo de pá, andares é só vejo mesmo. ali, certo tipo de deixas. Ali em Benfica aquilo é porreiro, é uma miscelânea grande, porque tu fica ali mesmo na fronteira, Conselho de Lisboa, Conselho da Amadora, e tens montes de lojas ali, por exemplo, só de comida africana, de gastronomia, de produtos, de mercearias africanas e coisas assim. Tens uma variedade tão grande de coisas. Pá, e a gente vais lá de vez em quando, tem sempre aquele principal, tento sempre falar uma coisa diferente. Pá, hoje vou, no outro dia fui lá ao gajo da fruta e não sei o que, eu gostava de vender maracujá. Pá, os meus putos, o que é que era maracujá? Pai, eu vou lá aqui uns maracujá. Ah, maracujá. No outro dia, passei lá no, talho daqui, diz, pá, e a carne de cavalo, eu vou experimentar. Pá, e esse tipo de coisas são porreiras, são, ou vou à praça e não sei o quê, e vejo assim um peixe que eu nunca comi. Pá, isto é bom, pá, isto é bom, isto cozido é muito bom, não sei, eu isto grelhado, então me mete aí dois, tal, para experimentar. Pronto, e tu vais-te enriquecendo e vais. E eu curto isso, pá, ainda hoje, olha, ainda hoje tive que ir ao velório do pai de uma amiga minha. Pá, eu vou lá sempre comprar lá, a mesma senhora chamada de anos, vou sempre comprar lá as flores. Mas sabes quanto é que isto custou? Vês? Custou 4 euros. Que estás a brincar? Essas flores 4 paus. É bom. Não, não. Dizer que não sabes, tem que ir ao mercado, meu. Pensam que. Depois tem aquela ilusão que é muito caro e que não é, É, meu. sim, Não. sim, sim. Já nos foi inculcada a ideia de que os hipermercados ou lojas vá, ditas Claro, é de onde vais marca, poupar mais, não é, sei o mas quê. não é, mas não é, mas não é. Como aquilo é uma cena de produtos, pá, são os produtos básicos, tu compras o que tu precisas, mas não compras mais nem compras menos. É compras aquilo que tu precisas. Mas o supermercado, eu acontece-me imenso isso. Pá, às vezes porque tenho preguiça ou porque compro ali na mercearia. Pá, vou à mercearia obviamente que é mais caro, mas vou lá, não compro
4 bolachas diferentes. Comprou para 4 bolachas, mais básico que existe, e não me disperso, estás a ver? E eu gosto disso. O hipermercado é aquela máquina que foi sendo aperfeiçoada ao longo dos tempos, de forma a extrair o máximo de nós, não é? Sugar-te até ao Está tutano, exato. tá tudo pensado. Se olhares cientificamente para o hipermercado, o facto daquilo estar numa certa prateleira e não estar na de cima ou na de baixo, Exatamente. está pensado Não exatamente. é, não é por acaso, exatamente, exatamente. Tu ali és o ratinho de laboratório. Cada vez vai sendo mais afinado. Dá uns tempos para cá, Sabes que os gajos lá, há marcas que pagam mesmo para. sim, para estarem expostas, Exatamente, assim, pá, para estar nesta prateleira é X, para estar ali é mas uma coisa que não Y. havia cá em baixo e agora nos últimos anos apareceu, é coisinhas na fila que antecede a caixa. Antes não Uhum. havia muito, agora começou. Yeah, yeah, é aquele do último Sim, consumo. sim, sim. Dá ali uma espécie de coisas que já sabem que a pessoa vai olhar, seja pastilhas, coisas, uma combinação que Não, acerta. e há muita cena que é do quando tu estás aí, por exemplo, eu digo-te isto por experiência própria, é os putos. Estás ali naquela cena com os putos à espera, pai, dá-me um chuchu, papai, dá-me não sei o quê, mas é muitas vezes esse último consumo já É, passou exato. é complicado ir a um hipermercado quando passas, por exemplo, no corredor dos brinquedos. É Epá, complicado? Oh, não. epá, olha, sabes que essa cena por causa dos brinquedos para mim sempre foi um problema porque eu sempre comprei brinquedos à brava, porque sempre curti comprar brinquedos. Compro para os meus filhos e compro para mim, estás a ver? Não. Voltas a ser criança outra vez. Os meus filhos nós normalmente não têm que me pedir muito porque eu, por uma de modo próprio, compro bem brinquedos para eles. E às vezes até olho para aquilo. Agora, por acaso, olha, a pandemia, por acaso, nisso cortou muito aqui a cadeia de fornecimento. Eu comprava imensos brinquedos para eles. Pá. Às vezes olho para aquilo e digo assim, pá, para que tantos brinquedos? Pá, que é uma parvoíce. Mas pronto, depois, de vez em, eles depois vão crescendo, eu vou dando alguns e não sei o quê. Mas eu nem tenho muito hábito de ir com os meus filhos ao supermercado. Não tenho muito esse hábito. Evito porque, pá, para já é mais rápido. Os meus filhos são diferentes. O meu filho é muito tranquilo. A minha filha, que é a minha filha, se fosse eu estava desgraçado. É um furacão, meu. É completamente. Qual é o mais novo e o mais velho? Ela vai fazer 4 anos para o mês que vem e ele vai fazer 8 em setembro. Ele tem 7. Tem 3 anos e meio, mais ou menos, de diferença. Ele é muito pacato. Ele sai mais à mãe. A minha filha sai mais a mim. Mas é porra, é duro, é duro. Hoje em dia, mas também acho que é um bocado os pais também se metem nessa posição. Não é querer que os nossos filhos sejam os melhores. Eu, pelo menos, para mim, falo, que é que eu seja os melhores. Eu quero lhes dar o melhor. Gosto de lhes dar o. E às vezes diz assim, pá, se até faz um bocado, às vezes, sacrifício pessoal para. Sacrifício, quer dizer, não anda a passar para um para lhes dar comida, não é? Também se não Mas, fizeste para eles, fazes para quem, não é? claro, é um bocado isso, é um bocado isso. Sente pronto, um gajo quando é pai, acho que quando um gajo é pai compreende melhor. Compreende melhor esse sentimento. Não é porque não custa, não é uma coisa que tu faças com sacrifício. Então, como é que vês, se é que isto é daquelas questões que não sei se tem resposta ou não, como é que tu vês, que acho que é mais ou menos como é que é, uma postura dos últimos 15 anos, esta postura da maioria das pessoas olhar quase com desdém essa possibilidade de ter filhos. É provavelmente a última oportunidade de quebrar quase este feitiço do narcisismo. Quando uma pessoa não pode, porque, porque pá, de facto há pessoas que pá, é impossível, porque é caro, e porque é difícil e porque as pessoas não têm condições. Eu compreendo perfeitamente essa opção, para ser totalmente honesto. Quando vejo pessoas terem uma vida estável, não percebo porque é que não querem ter filhos. Falo para mim, cada um tem a sua visão do mundo, não é? Mas é uma coisa enriquecedora, é uma coisa que. Uma das coisas que eu mais gostei, os meus filhos agora vão crescendo, não é? O mais gozo me tem dado é conseguir reviver a infância, mas ao olhar de cima, estás a ver? Parece que estás a olhar para ti naquela altura e consegues-te aperceber de uma série de coisas que na altura não tinhas possibilidade, não é? Não tinhas a percepção e agora tenho, adorei ser pai. Aliás, depois de ser pai, penso que se calhar devia ter sido pai mais novo. Não fico especialmente velho, com 34 anos, e depois a minha filha tinha 37. Claro, a vitalidade às vezes já não é a mesma. E outra coisa que os meus filhos também me proporcionaram e me têm dado
sempre, não é que eu também tenha sido um gajo especialmente carreirista e dedicado só ao trabalho e não sei o quê. Trabalhava bastante mais horas quando não era pai. E os meus filhos também me educaram nesse sentido. Que há coisas também mais importantes e eles são uma delas. E o tempo também passo com eles com qualidade também tem qualidade para mim. Não achas que isso é quase como um, não queria chamar um estágio superior? Ou... Parece-me que os males deste século é o narcisismo exacerbado. E o facto de teres um filho normalmente descentra-te. Tu deixas de ser o centro da tua vida. Deixas? Pá, sim, sim, isso sim, isso sim. Eu vejo normalmente essas pessoas que não querem ter filhos, eu não tenho filhos, mas Epá, mas depois também há. vejo essas pessoas que não querem ter filhos, é quase como se não quisessem abdicar de ser o centro do seu universo. Sim, sim, sem dúvida, conheço alguns casos desses. Depois também há pais que o intuito é que os filhos sejam um clone deles próprios, Pois, mas pois, uma pois. versão Ou, melhorada ou também, seja, epá. assim não quebra o narcisismo, não é? É só Pois, reforçar. exato, epá, também há alguns que é demais, meu. Pá, muito competitivo. Às vezes sinto mal, quero o melhor para os meus filhos, mas não tenho a mania que os meus filhos são os melhores. E não é só de agora, eu acho que isso já acontecia quando eu era miúdo, pais de outros que eu conhecia, sempre tiveram muito essa preocupação de, pá, isso às vezes dá-me um sentimento um bocado de vergonha alheia quando vejo isso. Essa necessidade de meter os filhos sempre nos cornos da lua e não, as crianças são o que são. A minha preocupação é que eles sejam boas pessoas e que sejam felizes. Pá, agora, o que é que eles vão ser? O que é que eles vão estar? Não sei. A única coisa que eu fiz alguma força para eles serem do Sporting, mas também se não forem, Falando no Sporting, uma coisa que nos une, é quase uma graça. vamos esperar que este ano finalmente. Pá, já vi isto melhor, já vi isto mais bem parado, mas Não está mal, mas não, não está, mas a corda está muito esticadinha, aquilo já está mesmo a, quase a a- partir. a questão é que nós temos muita experiência de Pá, morrer pois, na eu praia. só acredito Pois, quando, pois. quando acabar. Pá, até lá. Ontem foram aí para as tuas zonas. Foi à Um rasca, bocadinho mas mais, um foi. bocadinho mais. Foi. Tu estás aí, estás a pedal porque o conselho aqui à Albufeira? A Silves. Silves. O conselho é Silves, exatamente. Se fosse em Portimão, a nível de Olha, pandemia era está para ir, lixo. era para ter ido aí agora, pá. Eu tenho aí, a minha mulher tem um time sharing aí sempre na altura da Páscoa, pá. Mas já não vamos já é o segundo ou terceiro ano que não conseguimos ir. Já é o segundo por causa da pandemia. Mas eles agora disseram-nos que aquilo dá para mudar para junho, se calhar em junho vou darem um saltinho. Pá. Eu gosto muito de ir aí nessa altura. Sim, essa é mais É, junho, até junho, pá, vá. Junho, se calhar. a gente normalmente vai aí por abril, é sempre normalmente em abril, às vezes calha em março, porque aquilo está um bocado linkado à semana da Páscoa, a semana do time sharing que estamos aí, que temos em Albufeira. Mas adoro ir aí nessa altura. Muito tranquilo, conhecer ali aquele. Conheço consideravelmente bem. Eu vou muito aí para a Serra e tal, e gosto bastante. Depois vou sempre uma semana em agosto. Em Quase agosto, sempre. a paz já não existe. Não, não, A paz. em agosto é para os putos. Fica ali sempre, já há uma data antes, fica ali em Porsche. Também gosto daquela zona ali. É ali, Nosso Senhor da Rocha, por aí. O Algarve. Como é que tu estás a sentir isso aí? Eu acho que ainda estamos no início de qualquer coisa. Muitos negócios fecharam, há outros que estão assim meio moribundos, não sabem se são de morrer, se são Claro, de sobreviver. claro. Eu acho que a única maneira de superar isto, o que vai acontecer, vão abrir muitas coisas ao lado. Em nome dos filhos, em nome da esposa, em nome do marido, em nome do primo. E daí Pá, voltamos quase à questão. Isto faz-me lembrar em 2012 que houve aquela chamada crise, né? 2012 a não, 2014. O pessoal que estava bem posicionado a nível de dinheiro, se fosse pessoal que comprou casas e casas e casas. Quem claro. tem dinheiro safa-se sempre, É para safa-se. sempre. O meu pai costuma sempre dizer isso. As crises só afetam os gajos da classe média, porque pá, os muito ricos não sentem crise, os muito pobres, mas eram pobres antes e Foi. vão continuar a ser pobres. Eles nem vão notar a diferença, é um bocado isso. Quem está aqui neste meio é que anda aqui sempre ao sabor da maré. É injustiça também, mas aquele sentimento de impotência. Faças o que fizeres, as coisas parece que permanecem com alterações. Ou pelo menos as que O tal existem. elevador social, não é? Sim, aquilo que se fala. Aquelas que parecem surgir, normalmente são postiças. É só para enganar-te ali durante uns tempos e depois percebes que realmente está tudo igual. Só que houve ali uma movimentação
tranquilizares durante um tempinho. Até há uma expressão, não é? Que é, não sei como é que é, não sei o que para tudo ficar na mesma. Que é mais ou menos assim, mudou tudo para tudo ficar na mesma, uma coisa assim do género. Não vou conseguir citá-lo, mas sim, estou a ver o que é que É, estás a mas querer dizer. é uma coisa assim, mais ou Sim, menos por aí. a ideia é essa, a ideia é essa. Também acho que é uma ideia que traduz o nosso país. Se olharmos para trás, agora assim de repente pensar no livro As Farpas de Essa de Queiroz, há muitas coisas que ele diz ali que se mantêm. Aquilo que é característico do português, o nosso lado mais mesquinho, mais invejoso, mantém-se inalterado. É igual, sim, É, sim, é igual. E quanto mais pequeno é o cosmos em que tu te mexes, mais notas isso. Eu agora estou aqui numa aldeia, noto isso mais do que quando estou em Lisboa, por exemplo. Quanto menor é a escala e mais tu conheces as pessoas, mais tens noção dessas pequenas nuances. Mas no fundo é um bocadinho isso. Portugal, como eu acho que isso também é um bocado o outro que trava o desenvolvimento do país, é esse. O facto de toda a gente se conhecer. Ainda hoje falas de. Ainda hoje falas das famílias, determinadas famílias como se fossem quase famílias do regime, famílias da nobreza, quase uma nobreza não declarada. não sei se estás a falar da mesma coisa. Quando disseste isto, pensei naquelas famílias que parece que quase estão acima do regime. Pode estar ditadura ou democracia, que elas Sim, exatamente, conseguem assim exatamente. sempre por cima. Claro, exatamente. É isso, pá, acho que isso traduz um bocado a nossa pequenez, não é? A Estás nossa a pensar pequenez. também no aspecto provinciano, não é? Sim, exatamente. Aquele lado caricatural do "a senhor doutor", não é? Claro, claro. O doutor não sei o quê, eu conheço muito bem. Toda a gente se conhece. É uma coisa tem sempre impacto. Ou seja, para essas pessoas a escala do país é um bocadinho aqui como a escala da freguesia para ti ou para mim, não é? Pá, vou ali à junta da freguesia falar com a presidente da junta, que é ali a prima do Manela, não é? Vou ali falar com o Zé ali das finanças, pá, estou aqui com um problema, vou o gajo me explicar o que é isto. A coisa é igual, o feudo é que é diferente, é o país, não é? Por isso é que depois há muitos destes problemas que se vê, esta corrupção, este amiguismo, derivam também dessa dimensão. A gente se conhece. Depois tu falas com o primeiro-ministro, eles falam com o primeiro-ministro como tu falas com o presidente da junta. Por causa disso. Para terminar, que a conversa já vai longa, E eu estou com 1%, pá, se eu não ligar isto, acho que a gente vai-se embora. espera aí, dá-me 2 segundos. Já me estás a ouvir? A nível de comédia, assim uma coisa que tenhas visto no Netflix ou no YouTube Pá, que tenha animado? tenho não. Olha, de YouTube o que tenho acompanhado e me barrido um bocado com aquilo. Com um podcast agora do Daniel Carapeto, que é o Nós de Gravata, Não vi, que é, sei o que é. que é com mais das chavais. Tenho curtido. Normalmente tem um tema, estão ali a discorrer sobre o tema. Nem me consigo perceber muito bem. Penso que tem algum guião, mas nada de muito. É um Deve bocado ali ter. em freestyle. Tu gosto bastante de ver. Já curti o Carapeto antes, como stand-up comedian. E neste registro acho que ele também se safa bem. Fixe ver assim alguém já com alguma projeção a dar aqui a mão a novos comediantes. Tenho visto muito pouca coisa, meu. Só vejo Nickelodeon e Em Canal Panda. Ou já não, Canal olha, Panda já Canal não. Pan. E nem isso, meu. Sabes que os miúdos agora, aquela onda de. Os meus putos não são ainda muito. Não são porque eu não tenho, mas já entram depois começam a meter no YouTube. Muito aquela onda de TikToks e de não sei o quê, Ih, aquilo para mim, epá, caraças. aquilo já é um atentado à minha. O meu filho não liga muito, mas a minha filha tem 4 anos, ela é capaz de ver aquilo e ficar aí, aqueles gajos a fazer aquelas macacadas, eu fico. De facto, o target, eu entendo, 4 anos, está perfeito. É daquelas coisas que eu também já sinto que já não consigo acompanhar. Já me Já, escapa, é já como eu. é outra linguagem, já. Por exemplo, a minha sobrinha tem 14 anos, tem 13 anos. Aquilo é outro campeonato. Ela tem TikTok e não sei o que, mostra umas cenas. E eu disse, vocês onde é que vocês estão em Marte? Eu estou noutro sítio qualquer, não é? Isto para mim não dá, isto para mim não dá. Mas às vezes gosto de ver, rimo com aquilo, com esse lado, com o lado anedótico para mim que aquilo tem. Gosto, pá, sabes aquele gajo que é o rei do TikTok, ver o Capinha, um gajo, Sim, pá, eu às vezes gosto de ver os vídeos desse gajo. Ainda no notícia estava a discutir aí também no. Acho que também foi no Sem Barbas na Linha. Pá, ele e a mulher e o puto e não sei o quê. É boa onda, não se está, não chateiam ninguém, não estão a ofender ninguém, não sei o quê.
Porque é que o gajo recebe tanto ódio? O gajo não está a fazer nada de mal. É, de facto, não está a fazer nada de mal. Mas às vezes gosto de ver aquilo dá vontade de rir, porque pá, quem é que se lembra daquilo? Meu? O gajo vai buscar cenas que fazem lembrar o pior dos malucos do riso. Tão mal que é. Por acaso, às vezes, quando estou a fazer zapping, passam bem de reposições desse tipo de cenas, tipo prédio do Vasco e não sei o quê. Pá, e às vezes os meus putos gostam de ficar a ver aquilo. Pá, e eu fiquei a ver aquilo e a apreciar de facto como é que aquilo pode ter tido algum dia. Não sei, aquilo acaba por ter um certo lugar na história da comédia portuguesa. Pá, pronto, é um lugar muito específico, mas, mas epá, é muito, muito mal, muito mal. Pá, mas de resto não tenho visto grandes coisas. Stand-up então não tenho mesmo. Pá, às vezes vou acompanhando um bocado o podcast do Bill Burr, pá, ouço algumas coisas do Bill Burr, mas já ouvi mais, pá. Ultimamente não tenho, ando mesmo um bocado desligado. Assim desses, muito de vez em quando, o do Joe Rogan. Sobretudo quando é. O Joe Rogan vejo às vezes clipes, pequenos clipes que está no YouTube sobre alguma coisa mais específica que acompanho, mas mesmo o podcast é raro ver. Ele também teve umas grandes polémicas. Ele migrou tudo para lá, mas Eu sei que houve alguma coisa, porque era para ter migrado, depois não migrou, depois. não, exatamente, foi esse o problema. Ele migrou e penso que houve aí questões de. Acho que tive um bocado ligado a essas questões do cancelamento, de certas coisas que tinha dito, eu tinha feito, não sei o quê. Mas foi uma batelada, se foi aquele valor que se Pois, falou, foi uma foi batelada de astronómico. dinheiro. Em podcast eu vejo um bocado sempre as mesmas coisas. Até já estou um bocado cansado, para ser honesto. É pá, é todas as semanas eu sou o governo de sombra. Cá, que é aquele que acho que também já perdeu um bocado de punch, de impacto, mas pronto, gosto de ver. Gosto de ouvir, não vejo. Não estou a cozinhar ou não sei o quê. Gosto de estar a cozinhar e estar sempre a ouvir. Tenho que estar sempre a ouvir qualquer coisa, ou o silêncio a mim. Sem barbas na língua também. Apesar de também achar que às vezes também são um bocadinho mais repetitivos. Três pancadas, acompanho também. Os internacionais, também não ligado ao humor, gosto do Talib Kweli. Não sei se já tiveste a Hum, oportunidade de ver. Pá, não, não. tem sempre ótimos convidados, malta antiga do hip hop, malta clássica. O podcast dele também está no YouTube. Tem episódios porreiros, tem um. É basicamente é isso. Ou ouço coisas mais ligadas assim ao hip hop, rap, ou assim um bocado à comédia, à atualidade. Não tenho visto muito mais do que isso. Stand-up não tenho visto. O stand-up a mim é mais uma coisa de vagas. Às vezes dá-me vontade de ver muito e depois desligo um Yeah, quase. bocado. Assim Sim, dos assim. últimos tempos, assim talvez no quê? Últimos 2 anos. Os que eu gostei muito foi do Adam Sandler, não sei se viste. Não estava à espera daquilo. De um gajo, acho que são 3 ou 4 especiais juntos. Um gajo chamado Acaster, acho eu. Epá, gostei muito daquilo. Humor da observação, muito, muito fixe. De resto, não tenho visto. Não tenho tido muito tempo mesmo para séries, Netflix. Comecei a ver no outro dia, pacote na Vodafone. Os gajos ofereceram-me 6 meses do canal Prime, daquele da Amazon. Os gajos têm lá o filme novo Do Borat. do Príncipe em Nova York. Ah, epá, eu vi esse filme. Diz lá o que é que vais dizer, que eu depois já digo. Eu ainda não vi, eu comecei a ver. Pá, e aquilo estava-me a parecer tão estranho, meu. Não vi mais, mas vou ver, mas vou ver. Eu fui mais maluco do que vi tudo e depois pensei, porque é que eu vi isto? Só vi mesmo aqueles primeiros 10 minutos. É aquela coisa, não deves regressar onde já foste feliz. Epá, o primeiro filme é muito bom. Aquele primeiro é brutal. Esse filme é um dos clássicos da minha infância. Sim, quantas vezes é que eu vi isso? É aquela tendência de ir buscar ao que já teve sucesso, mas depois nota-se que o filme é assim um bocado feito à pressão. Essas coisas requentadas. Não sei. Lembras de alguma coisa assim que tenha sido requentada e que tenha sido boa? Ah, não sei. Ah, malta que diz bem daqueles tipo do Rocky 5 ou não sei o que. Eu não vi. Assim, não é igual ao primeiro, mas pá, não vi. Vamos para ver a casa que se calhar o primeiro era tão mau que o segundo podia ser bom. Agora se Pois, tivessem as saudades da fortuna ou qualquer coisa, se calhar era por aí. Mas não me lembro. comédia, epá, não. Epá, vejo alguns assim mais às vezes de francês, ou assim uma coisa que eu não. Vou assim à descoberta e às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Por acaso os franceses são bons nas comédias, nos filmes de É, comédia. olha, ontem comecei a ver um novo que também está na Amazon, que é o Dem. Não sei se já ouviste falar. Stephen King, o argumento, penso eu.
Aquilo chama-se Dem. Ainda não vi, ainda Ver não um vi. bocado, um bocado a ver, não tem totalmente a ver com a perseguição racial nos Estados Unidos, nos anos 50. Mas está ligado a terror. Aquilo é um filme de terror, é fantástico. Já na HBO eles também tem uma coisa assim parecida, que é o Lovecraft Country. Por acaso, agora estou-me a lembrar de uma cena que eu vi há pouco tempo, de comédia, que estava a curtir. E acabei por parar um bocadinho. Um gajo, O Dave, aquele que o gajo é o Little Dicky, que o gajo é o sim, rapper. acho que é. Yeah, estava a curtir, estava a curtir. Vi para aí uns quatro, o último já achei um bocado, depois não vi o resto. Esse gajo é bacana, uma personagem Sim, bacana. Yeah, vi esse, agora estou-me a lembrar, vi eu esse. não conheci É, o gajo. O gajo supostamente é mesmo um rapper. e o gajo dá-lhe bué, Não conhecia, nunca tinha parado no meu radar. Hás de ver, não sei se conhece um programa de rádio de rap que é o Sway, que é um gajo que é o Sway, que é o programa é o Sway in the Morning. O Dicky Sway in the Morning. Vais ver o gajo lá a dar um freestyle. Pá, brutal, brutal. O gajo dá-lhe muito bem. Depois, como tem o HBO também, revisito montes de vezes. A minha nem conhecia dar a ver aquela cena. E agora até uma temporada 10, penso que é a última mesmo, 10, e agora atual, do Larry David. Curb Your É Enthusiasm. uma coisa que eu tenho de começar no início. Epá, essa série para mim é o humor de Sim, desconforto, sim, sim. o humor de observação. Pá, o gajo faz aquilo como ninguém. Eu adoro ver essa série. Tem tantas cenas em comum com a vida com a vida de todos nós, acho eu. Vai lá bué de vezes bater naquele nervo que eu tinha dito há bocado do isto deve só acontecer-me a mim, mas afinal acontece a toda a gente. Eu acho que o gajo faz isso como ninguém. Aliás, ele era um dos argumentistas. Sim, do Seinfeld. Também há coisas antigas na net, o gajo a fazer stand-up. Isso por acaso não sabia. Não. Eu sabia que o gajo tinha feito stand-up porque eu, assim, de repente lembro-me de ver uma referência dele num documentário qualquer, mas acho que nunca vi. Mas acho que nunca Há vi. umas aparições aí no YouTube, se procurares enquanto comediantes favoritos. Mas o pessoal dos Estados Unidos, mesmo aquele que não faz atualmente, pá, começou quase tudo no stand-up. Sim, vários. Pá, olha, por acaso também às vezes vejo uma cena que é um programa, no fundo acaba por ser um programa da rádio ou um podcast, que são três gajos. Eles têm um canal, é um comediante, é um gajo que é stand-up comediante espanhol, que é um gajo completamente passado. Há muita oferta. Não conseguimos ir a todo lado. Claro, exatamente, tens esse problema. Esse comediante chama-se Ignácio, é o Ignácio Esfarrai, mas o gajo depois tem um programa de rádio. Esse nome não me é estranho. Já Epá, ouvi. ele tem um programa na rádio com outros dois gajos. Chama-se La Vida Moderna. Pá, e também me farto de rir com as merdas que os gajos fazem lá. São gajos muito disruptivos. E outro gajo que é o David Broncano. Também tem um talk show na televisão espanhola e não sei o quê. Também curto acompanhar. Se procurares na net também tens vários clipes de pequenos apontamentos dos programas. E também encontras lá cenas fixes. Tenho de ver isso. Depois é muito político. Terem sempre na direita, no Franco. Os gajos em Espanha têm muito essa coisa. Se fosse ideológico e não tem medo de causar esse impacto. Provavelmente aquele humor que menos me atrai é o humor político. Eu isso também não gosto deles. Gosto quando eles levam para a cena do absurdo. De resto, às vezes, o humor político em Espanha noto muito isso. Às vezes parece que é só é quase gratuito. Aquele o humor negro também às vezes que é muito nisso. Pensando o que é humor, o que é só para chocar. A Sim. linha às vezes é muito tenue. Tem que ter graça. Se não tiver graça não é humor. Gostei Já muito tínhamos desta para aqui conversa. material. Também eu, Até... pá, não te vi há muito tempo. Tivemos aqui dois percalços, aqui com a invasão do filho a fazer ali. Tu, por acaso, não moras ao pé do Daniel Cruz, ou moras? Pá, ele morava mesmo ao pé de mim. Eu agora nunca mais o vi. Ele morava mesmo na rua de baixo, abaixo de mim, em Benfica. Já tive uma conversa com ele, mas já foi há algum tempo aqui para este podcast. Eu vi, ainda tenho que ouvir aqui, mas eu vi que Ah, falaste com ele lá. e quero falar agora com ele agora nos próximos tempos, porque ele escreveu uma série para aquele comediante, o Carlos Pereira, não sei se conheces. Conheço. Tenho de ver ainda, não sei se é só no site da RTP Play, não sei se já está disponível ou não, mas gostava de Ok. falar agora com ele sobre isso. Ok, mas não é. Aparecia duas vezes o gajo, não é? Que é como se fosse dois personagens. É uma série dele enquanto barman. Então não tem nada a ver com isso. Aí foi o Daniel que escreveu aquilo? Foi um dos que escreveu, foi. Porra, não sabia.
Pá, eu já não estou com ele há muito tempo. Ele tinha na altura escrito uma peça de teatro, estava em apresentação, com aquele Nuno Costa Santos, Sim, sim, também gosto com muito dele, mais gosto muito dele. não sei quem, penso eu. Entrava, entrava. Eu tinha ideia que ele entrava. Mas nunca mais ouvi. Ele lembrava mesmo ao pé de mim, pá. Não sei se ele entretanto mudou de casa, ou já não o vejo há muito tempo. Mas também era um dos bons companheiros daquelas alturas. Eu gosto muito dele. E o Paulo, pá, e o Paulo Ferreira, também já não estou com ele há bué, pá. Também ficava horas a falar com o gajo depois do fim das atuações. Já apareceu, já apareceu. De Já, uma várias forma. vezes. Não, foi uma vez ainda. Pois já. Só uma vez. Sim, sim, sim. Agora neste já apareceu. Mas não tinha aparecido já num outro teu. Não, 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 não. Ele ia muito, tinha um Mas por podcast que eu acaso já tem adorava. combinado uma segunda vez. Quero falar Pá, com ele ele outra tinha um vez. podcast que eu adorava. O gajo com. Não era de cagar a rir. Pá, que era que aquele chaval que era o Jorge. O gajo de cabelo muito comprido. Eu Ele vi tinha o aquilo. nome, Pilas e não sei o quê. Era, Sim, era pá, uma só o coisa nome assim. daquilo. Sabes que eu já estava no trabalho a ver aquilo. Eu no computador de trabalho até tinha medo de tanto se aproximava alguém. E eu estava a ver aquilo. Pá, estes gajos veem aqui o nome disto. Pensam que esta merda é outra coisa qualquer. Andas a ver Pá, pornografia no trabalho. e há qualquer coisa. Eu não me lembro, mas eu não me lembro do nome daquilo. Paulo Ferreira, pá, aquele tinha um nome genial. Eu ouvia sempre aquilo no SoundCloud, ou o que era. Pá, já não me lembro do nome. Aquele tinha um nome genial. Mas era porra, era porra.